Muito boa tarde a todos os que cá estão, os participantes e os nossos preleitores. Bem-vindos a este webinar. Isto é um webinar que insere-se no ciclo de webinars promovido aqui pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros. Um ciclo de webinars designado Ponto de Ordem, cuja temática atribuída ao webinar do dia de hoje é as perturbações do comportamento alimentar e a sexualidade como focos de atenção do enfermeiro especialista de saúde, em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Este webinar tem uma particularidade porque vem-se associar às comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, que comemora-se amanhã, e associamos a esta efeméride. Dar-vos a conhecer que a temática para o Dia Mundial da Saúde Mental para este ano é a saúde mental como um direito universal, humano universal para todos. Esta temática visa essencialmente sensibilizar para a importância do acesso generalizado aos cuidados de saúde mental, melhorar também os conhecimentos, aumentar a literacia em saúde mental e também sensibilizar e impulsionar ações que venham a promover e a proteger a saúde mental de todos como um direito universal. Este webinar está estruturado em dois momentos. Procuramos, num primeiro momento, designado momento formativo, em que teremos cá dos preletores, que irão abordar dos focos de atenção da prática do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. E, num segundo momento, temos cá um outro preleitor que fará aqui um momento de debate, um momento de reflexão com todos os colegas da área de especialidade. Este webinar, embora esteja a ser desenvolvido pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, está aberto a todos os enfermeiros de Portugal. No entanto, o porquê destas duas temáticas? São duas temáticas que são temáticas sentidas como necessidade aqui na prática de cuidado dos colegas. O facto de vivermos numa ilha, temos as questões de insularidade que nos dificulta muitas vezes a nível do custo financeiro o acesso a formações, e os webinars acabam por ser uma fonte que nos traz algum conhecimento e nos fortalece mais nas práticas de cuidados. Por que é que surgem estas necessidades? Cada vez mais as perturbações mentais estão com uma alta valência, não é? Essencialmente, se nós olharmos aquele período Covid e pós-Covid, em que surgiram realmente ali taxas elevadas de perturbações mentais, o que vem exigir da parte dos enfermeiros uma formação contínua e um aperfeiçoamento na sua prática de cuidados. Daí que sentimos que isto seria uma mais-valia para os enfermeiros. Não querendo alongar muito mais, passaria então a apresentar o primeiro preleitor deste webinar, querendo antes dizer-vos que nestes dois momentos formativos, aliás, neste primeiro momento formativo, após ouvir o primeiro e o segundo preleitor, deixamos um espaço para responderem algumas questões, sugestões, comentários, e depois então passamos ao outro momento. O que eu peço é que ao longo das apresentações, se sentirem que há alguma questão, algum comentário que queiram fazer, que o vão colocando para depois neste momento serem respondidos. Sendo assim, passo a apresentar o primeiro preleitor deste webinar, o enfermeiro Hélder Lourenço, que vem abordar o foco de atenção à sexualidade na saúde mental. O enfermeiro Hélder é especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, exerce funções no Centro Hospitalar Tondela Viseu, no Serviço de Psiquiatria de Saúde Mental, Unidade de Saúde Mental Comunitária. Tem uma pós-graduação em Sexologia Clínica e, sendo que exerce como sexólogo clínico no Centro Hospitalar Tondela Viseu, sendo um dos fundadores da consulta de sexologia. E também acrescentar que o enfermeiro Hélder é secretário da mesa do Colégio de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica
neste mandato 2020-2023. Passava então a palavra ao enfermeiro Helder. Bom, já tive o som. Muito boa tarde a todos e a todas, e a todos, que agora é assim que se diz. Espero que estejam num dia bonito, como está aqui em Viseu hoje. Parece que estamos mesmo no verão e afinal estamos em outono. Mas está um dia bonito lá fora para nós falarmos um pouco sobre sexualidade. Agradecer o convite que nos foi formulado pela Secção Regional da Madeira e da Ordem dos Enfermeiros, e então iríamos, sem mais demora, falar um bocadinho sobre isto. Eu vou pôr aqui o compartilhar. Ok. Penso que já estão a ver. Correto? Pronto, tudo certinho. Alguma coisa, se isto encravar a meio ou qualquer coisa, vocês avisem-me, que eu depois não me calo. Portanto, só uma coisa que eu queria perguntar à colega Otília é quanto tempo é que eu tenho mais ou menos para isto, que se não perco-me? São cerca de 20 minutos, Helder. 20 minutos. 20 Então minutos. vou mesmo ter que acelerar, porque acho que tenho mais que isso. Ok. Pronto, isto aqui então vamos falar um bocadinho sobre uma abordagem aos problemas de estratégias de intervenção a uma pessoa que tenha doença mental ou que tenha uma qualquer perturbação mental. E essa é que é a ideia. Então, nós sabemos que a sexualidade existe desde que nascermos, aliás, ainda dentro da barriga da nossa mãe e até que morremos, não é? A sexualidade afeta e está inserida em qualquer ser humano desde sempre. Ela manifesta-se sempre e em qualquer altura, nas suas várias formas. Como tal, e se a sexualidade está assim sempre tão presente, então é algo que, logicamente, quando existe alguém que tem um problema qualquer, seja ele orgânico ou mental, existe também um impacto no domínio da sexualidade quando esse problema surge. Tal como existe o contrário, quando a sexualidade também está com problemas e também vai causar problema nas pessoas. Então, o que é que acontece? A doença tem um impacto sobre todos os domínios da sexualidade, nomeadamente a doença mental, mas aqui qualquer uma, seja em relação à função sexual, ou seja, ao ciclo de resposta sexual, em todos os seus momentos, independentemente da teoria ou do autor que siga o ciclo de resposta, em relação à identidade sexual, aquilo que nós somos e que representamos perante os nossos pares, perante a sociedade, não é? E isso também temos esta identidade, temos este papel, e é o papel que desempenhamos, e também na relação íntima, seja uma relação a dois, seja individual, seja com outros, a tentar arranjar parceiro ou parceira. Portanto, qualquer domínio da sexualidade, logicamente, vai ter um problema. Isto agora não está a passar, não sei porquê. Vamos lá ver se eu consigo. Agora consegui. Ok. A pessoa com doença mental e a sexualidade é uma das temáticas. Porquê? Eu disse qualquer pessoa com problema, mas vamos virar isto mais para a parte da problemática mental, da patologia mental. E para compreender a sexualidade na doença mental, é fundamental ultrapassar a dicotomia das etiologias. Ou seja, esqueçam lá se é alguém com depressão, se é alguém com uma PMD, se é alguém com distúrbios de ansiedade, se é alguém que tem uma POC ou uma NOC, não interessa. Aqui, no fundo, o que nos interessa é os sinais e os sintomas que apresentam. Portanto, isto não é a problemática em si, mas sim os sintomas que apresenta. Claro que há sintomas que estão mais relacionados com algumas problemáticas do que outra. É preciso uma visão mais integradora, e isso é indispensável. A doença deve ser vista como um produto final da interação de vários fatores. E nós sabemos que estes fatores estão todos interligados, sejam eles os fatores biológicos, psicológicos, socioculturais. Estes serão os mais importantes. Mas também existem fatores religiosos, económicos, espirituais, histórico-legais, políticos, que também interferem na sexualidade, porque consoante o local onde nós estivermos, onde nós vivermos, da forma como vivemos, nós sabemos que estes fatores podem ou não ser importantes da forma como nós manifestamos a nossa sexualidade. E logicamente que há um impacto da sexualidade ou das problemáticas que elas surgem quando existe alguém com uma problemática mental, seja ela uma doença, um distúrbio, uma patologia, ou seja, durante uma fase da sua vida em que a sua saúde mental também não esteja muito bem. Então põem-se várias questões. A sexualidade o que é? É um direito? É um dever? A questão da corporalidade, o ideal de beleza, de saúde, da atração, da aptidão física. Sabemos que no mundo de hoje existe um ideal que é passado pelos mass média e que muitas vezes não corresponde àquilo
que existe na realidade, mas é isso que passa e as pessoas seguem um bocadinho esse ideal. Mal ou bem, ele está lá e às vezes, se calhar, não é a melhor forma. Será que a sexualidade seja apenas afetiva, nomeadamente no doente mental, ou também tem direito ao falocentrismo, ou seja, a ter uma ereção e a poder ter uma relação sexual com penetração, ou basta só o toque, o beijo, o abraço? Que atitudes é que temos que ter face à sexualidade, nomeadamente da sexualidade de alguém que tem uma patologia mental? A relação da autoimagem, da autoconfiança, da autoestima, da ansiedade. Isto são tudo problemáticas que no cidadão comum existem, quanto mais em alguém que não está bem com a sua parte mental, não se sente bem, não é? Já tem perda destes sintomas e destas problemáticas. O medo do abandono, as expectativas conjugais. Eu tenho um problema de saúde mental, será que agora o meu companheiro ou a minha companheira vai me deixar porque não está para maturar, porque a minha parte sexual não funciona bem? São sempre questões que se põem. E há questões aqui então que ainda são mais pertinentes, que é a negação da sexualidade ao portador da doença mental, e eu aqui, muitas destas problemáticas até são os próprios técnicos de saúde mental que as colocam, não é? E quem trabalha internamente e quem trabalha com utentes, às vezes pensa-se assim, ele tem uma doença mental e ele nem vai pensar nisto. Mentira. Toda a gente tem a sua sexualidade. E depois a estigma e o preconceito na sexualidade da pessoa com problemas mentais. E vocês sabem que hoje em dia existe ainda muito esse preconceito. Se já existe o estigma em relação a ser doente mental, então um doente mental que tenha uma esposa, uma companheira, um companheiro, ainda mais estigma há. Como é que é possível? Será que consegue? Será que não consegue? Tudo isto é colocado em questão. Ok? Portanto, vamos falar um bocadinho de todas essas questões e dessas temáticas. Aqui numa generalidade, doenças que afetam a resposta sexual são várias: neurológicas, cardiovasculares, endocrinológicas, renais, doenças debilitantes e as psiquiátricas, sejam elas afetivas, depressão, psicose, distúrbios ansiosos. Por um lado. Por outro lado, e vocês sabem isto tão bem como eu, os próprios efeitos dos psicofármacos também interferem muito na resposta sexual. Portanto, se por um lado é a própria doença em si, os sintomas que apresentam, por outro lado, a medicação que se faz para ajudar também, ela muitas vezes é inibidora em relação a esta temática. E então, isto é só para terem uma ideia da frequência relativa de problemas sexuais a nível mundial e nacional, que está muito na literatura. Nas mulheres, sem dúvida, o desejo sexual hipoativo e a disfunção orgástica, também com muito vaginismo e disparonias, são aqueles que acontecem mais. No homem, é a disfunção erétil e alguns casos de ejaculação precoce e doença de Lipari. Digamos que são os sintomas que mais vezes as problemáticas, aliás, que mais vezes aparecem na doença mental geral, sem ser em alguém que tem uma patologia mental. Logicamente, quem tem a patologia mental segue as mesmas problemáticas, ok? Portanto, não existe aqui diferença. Começamos a falar um bocadinho na depressão, que digamos que é sem dúvida a doença mais incapacitante, que traz mais problemas a nível, digamos, social, a nível até do trabalho, e nós sabemos isto, e então normalmente existe sempre esta problemática. É assim, será que é a pessoa que, devido aos seus sintomas de depressão, não liga muito à parte sexual, à parte da sua sexualidade? Ou seja, o problema era prévio ao início da... Aliás, ao início da psicopatologia, ou pelo contrário, a pessoa deprimindo vai deixar de ter vontade, imediatamente, também de ter desejo sexual. Portanto, nós não sabemos aqui muitas vezes qual é o problema. E daí eu vou falar mais para a frente, a entrevista é muito, muito importante. Será também um efeito secundário do próprio tratamento? Ok, várias questões se põem e, portanto, é muito importante quando alguém, nomeadamente deprimido, manifesta que não tem desejo ou tem pouco desejo, temos que saber o porquê. E daí a parte da entrevista ser uma parte muito importante. Sabemos muito bem que a medicação antidepressiva não ajuda muito. O conhecimento da vida sexual do doente pode ser uma variável crítica na adesão à medicação e logo no êxito do tratamento. Nós sabemos que isto acontece com qualquer utente, nomeadamente os utentes jovens, muitas vezes abandonam a toma da medicação psiquiátrica por causa dos efeitos indesejáveis em termos da sexualidade. E isto acontece frequentemente. E por isso que cada vez mais temos que estar abertos para lhes dar outras armas para, mesmo tomando a medicação, não é? Seja qualquer tipo de psicofármaco, neste caso vamos falar dos antidepressivos, mas qualquer tipo, temos que os ajudar a estruturar a sua forma e a sua sexualidade de forma a poder ter alguma e até bastante
capacidade de resolução, ou seja, de ter os seus afetos e a sua parte bem integrada e bem vivida, independentemente de tomar ou não medicação. Portanto, isso é um trabalho que o enfermeiro terá que fazer, nomeadamente como técnico de maior proximidade que temos. E, como diz aqui, independentemente de ser os psicofármacos, neste caso antidepressivos mais antigos, os IMAUs ou os TCAs, ou os novos, os SSRIs, todos eles causam problemáticas a este nível. E, portanto, temos que estar sempre atentos a isso. Será que os antidepressivos alteram uma fase específica da resposta sexual humana? Ou será que as alterações por eles provocadas são globais? Digamos que nós aqui num quadro mais à frente vamos ver, mas é uma questão que nos põe. Há várias fases, não é? Nós, por exemplo, seguimos um ciclo de resposta sexual de Mason e Johnson de 4 fases, mas qual delas é que está mais, digamos, que está mais negada? Qual delas é que tem mais problemática? Mas a resposta é fácil. É qualquer uma das fases da resposta sexual humana pode ser alterada pelos antidepressivos. Portanto, ela pode interferir em qualquer uma, até porque elas estão bastante interligadas. E falhando a primeira, a segunda já não se vai conseguir. Portanto, tudo isto é problemático, tudo isto é trabalho nosso. Em termos de alterações da resposta sexual, há sempre consequências orgânicas da toma da medicação, nomeadamente os antidepressivos. Mas o que eu digo aqui dá para qualquer antidepressivo, como dá para qualquer outro psicofármaco, nomeadamente os da antiga geração. Vai haver alterações da libido, da vontade, vai haver diminuição da capacidade erétil, vai haver atraso ejaculatório, por vezes há ejaculação dolorosa, muitas vezes também pode acontecer o priapismo quando a pessoa não o quer, não é? Nas mulheres, por exemplo, a anorgasmia parcial ou até completa, muitas vezes também é um engurgitamento clitoriano que também traz dor. E isso também não ajuda logicamente. E nós temos que estar atentos. Aqui numa questão de medicação, como vocês podem ver, em termos daquelas mais usadas, nomeadamente os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, nós sabemos que a serotonina é a hormona mais importante em termos, ou uma das mais importantes, aliás, em termos da resposta sexual. O que é que isto quer dizer? Quando a serotonina está muito presente, o que é que acontece? A parte sexual baixa, quer seja a libido, quer seja a sua capacidade. Ora, como nós vamos dar medicação que é recaptadora de serotonina, nós estamos a pôr quantidade de serotonina enorme, não é? Porquê? Porque isso, por um lado faz bem, porque ajuda na doença mental, nomeadamente a depressão. Mas em termos da função sexual, é precisamente ao contrário. Por isso é que fluoxetinas, paroxetinas, sertalinas, tudo que sejam inibidores seletivos da recaptação da serotonina, prejudicam. Aqueles que não o são, nomeadamente o caso da fluoxamina, também conhecido como Olmirox, já atua de outra forma, já não é através da serotonina e da recaptação, e nesse caso, como vocês podem ver, é neste estudo que foi feito da comparação dos 4, é o melhor. Mas hoje em dia ainda se arranja melhor. E já vamos falar um bocadinho também sobre isso. Isto na parte, digamos, da alteração a nível geral. A primeira fase da resposta, ou do ciclo de resposta sexual, é a fase do desejo. É a fase da apetência. É a pessoa desejar, a pessoa querer. E, em termos de medicação, para vocês terem uma ideia, aquelas que cortam mais esse desejo tinham que ser os tricíclicos, como vocês podem ver aí, os IMAUs e os SRIs, aqueles que eu fui falando. E aqueles que menos prejudicam, não quer dizer que não prejudiquem, mas muito menor quantidade, porque têm uma forma de atuar diferente, que não mexe tanto com a serotonina, é o bupropion, a bupropiona, a trazodone, a amaprotilina, esta mocoplamida e a nefozolona não são muito usados em Portugal, a mirtazepina e estes dois fármacos são muito recentes, a amineptina e o milnacipranano, que também não é muito usado cá. Portanto, são medicação já das novas gerações que cada vez mais interferem menos porque atuam de forma diferente. Peço desculpa, agora andei para trás. Ok. Na segunda fase, que é a fase de excitação, que é a fase em que começa o encostamento, quer seja peniano, clitoriano, e começa em termos musculares e em termos sanguíneos a pressão a aumentar, o coração a bater mais depressa. Nesta fase, as flutuações da ereção provocadas por antidepressivos já é baixa, porque aqui não tem a ver com a serotonina em si, não é com a fase do desejo, tem a ver apenas com a parte vascular. E realmente, tudo que interfere no mecanismo periférico, que faça bloqueio adrenérgico ou efeito anticolinérgico, ou ainda, lá está, nos mecanismos cetais, efeitos serotoninérgicos, são aquelas que deitam abaixo esta fase. Mas não, aqui neste caso, os antidepressivos não atuam tanto, portanto não há tantos problemas. Outros psicofármacos já atuam. E temos a alteração do orgasmo, que é a terceira fase.
A maior parte da evidência sobre a anorgasmia induzida por antidepressivos é compatível com a hipótese do aumento da atividade serotoninérgica ser inibitora da ejaculação e do orgasmo. Ou seja, lá está, mais uma vez, tudo que mexa com a serotonina, que aumenta o nível de serotonina, vai levar a que todo o ciclo esteja prejudicado, desde da parte do desejo, na parte da excitação e ereção já não há tanto problema, mas depois na fase do orgasmo vai acontecer novamente. Portanto, há sempre aqui estas questões e esta medicação que mexe. Então, o que é que temos que fazer para lidar com alguém que tenha uma problemática, que esteja deprimida e que manifeste que tem um problema sexual, não é? Primeiro, a primeira coisa, logicamente, é manutenção da dose até desenvolver uma possível tolerância. Ou seja, nós temos que ver qual é a dose que, até aquele ponto, pode funcionar em termos do seu problema de saúde mental, da sua patologia, mas também ainda continua a funcionar em termos da sua sexualidade e da sua interação sexual. Se essa dose for demais, logicamente, conjuntamente com a equipa clínica, tentar reduzir a dose. Logicamente, mas dentro que atue a nível da sua patologia mental. Ok? Podemos gerir aí. Depois, não dá com aquela medicação, independentemente da dose, digamos que é um SSRI ou um IMAU, então, se calhar, o ideal é mudar um medicamento. Não é? Podemos substituir por outro que se julgue prejudicar a função. Ainda antes disso, às vezes faço também umas férias da droga, como se costuma dizer, que é, vamos fazer ali um período de paragem, ok? Mantendo outra medicação para ver se é daquela medicação que está a causar o problema. E logo aí, muitas vezes, nós damos conta se o problema, se é do cu, se é das calças, né? Qual é o fármaco que está a interferir mais. E depois é esse que tem que ser, muitas vezes, mudado. E, logicamente, com tudo isto, e mesmo assim não conseguindo, tem que haver sempre um aconselhamento, manifestando. Poderá haver excitação, poderá haver desejo, poderá haver prazer com outro tipo de sexualidade. E muitas vezes também temos que ajudar. Medicação adjuvante. E cada vez mais esta medicação tem mais efeitos. Portanto, há sempre várias hipóteses de conseguir melhorar a sexualidade, mesmo de alguém com depressão. Ok? Medicação adjuvante, qual é? Só aqui algumas, o Sildenafil, o conhecidíssimo Viagra, não é? Que foi o primeiro deles todos, mas existem outros, estão aqui vários, a Ombina, a Buspirona, que também é ansiolítico, mas também ajuda, o ginkgo biloba, que até é um fitoterápico. Portanto, alguma medicação ajuda e cada vez há mais medicação que pode ajudar se for colocada na parte das manifestações da sua sexualidade. No caso da mania, muitas vezes funciona ao contrário, não é? Também existe, tal como na depressão, dificuldade em correlacionar entre a sexualidade e a patologia. Será que o problema... Por exemplo, uma pessoa, há sempre a ideia, e realmente acontece muito, que na mania a hipersexualidade. Ou seja, a sexualidade está à flor da pele e a pessoa, muitas vezes, em termos sexuais, considera-se muito ativo e até o mostra, não é? E realmente acontece muito. Mas será que o problema é a sua sexualidade, que é sempre hiperativa, hipersexual, ou é a pessoa que já é assim devido à sua forma de ser? Lá está, mais uma vez, não sabemos qual é a problemática, não é? Uma coisa é certa, a pessoa é hipersexual, hiperativa, ou seja, em termos maníacos, manifesta isso e então temos que baixar, ok? E aqui é que as doses, neste caso de fármacos, podem ajudar, porque vai baixar aquela hipersexualidade a níveis normais e claro que tem que se regular a dose porque pode retirá-la e nós também não queremos isso, não é? Se uma pessoa abandona a medicação. Portanto, é aquilo que eu digo aí, será a hipersexualidade consequência da energia e bem-estar geral ou das alterações bioquímicas da própria doença? Pronto, é algo que ainda não está muito, muito bem estudado. No caso da esquizofrenia ou qualquer doença psicótica, também há muita problemática, e aqui se calhar é onde há mais problemática. A psicopatologia sexual da própria doença, ou seja, a manutenção da atividade sexual na presença de delírios ou padrões de comportamento bizarros pode muitas vezes conduzir à agressão sexual, nomeadamente, por exemplo, um parafílico. Muitas vezes tem algum tipo de delírios em relação àquilo que a pessoa é, em relação ao afeto que não é congruente com a normalidade, não é? Será que há consequências sexuais no curso da doença? Por exemplo, a divisão dos esquizofrénicos segundo a existência ou não da atividade sexual prévia, daí mais uma vez a importância da entrevista inicial, ou o início da doença. Temos que saber, até ao primeiro surto, como é que a pessoa era em termos sexuais. E a partir daí. Ou seja, se a pessoa era eroticamente discreta, ou era eroticamente ativa, ou sequer nunca pensava nisso. Era uma não erótica. Portanto, mais de metade normalmente com esta patologia não tem atividade sexual com penetração regular. Mas, no entanto, cada vez mais há utentes que já o têm, e muito bem, e manifestam, não é?
tem um impacto ainda mais negativo no sexo feminino, ok? Do que propriamente no masculino. E logicamente que este é daqueles casos que os antipsicóticos, sejam eles típicos ou atípicos, prejudicam sempre as questões da resposta sexual. Logicamente que os atípicos não tanto, mas os típicos sim. Felizmente, cada vez mais estão-se a usar os neuroleitos da nova geração, que já conseguem ter uma abordagem um pouco diferente e já muitas vezes já não causam tantas problemáticas nestas pessoas. Causam algumas, mas conseguem-se melhorar com outras ajudas que eu já tinha falado antes. Outra problemática muitas vezes também é o caso dos oligofrénicos, não é? Do retardo mental, do atraso mental, da oligofrenia. Por exemplo, até existe a crença da existência de comportamentos sexuais descontrolados ou inapropriados. Os homens muitas vezes estão conotados oligofrénicos com as ofensas sexuais e as mulheres com promiscuidade e prostituição. Aquele tem um QI baixinho, é oligofrénico, ou tem uma dificuldade intelectual e desenvolvimento, que agora é assim que se diz, e então, se calhar por isso é que, sei lá, muitas vezes está-se a masturbar, a mostrar, a mulher é uma promíscua. Isto é uma crença, porque isto não é assim, não é? Logicamente que depois há as consequências sociais. Segregação, desinvestimento na educação do mesmo e às vezes políticas agressivas perante estas pessoas. E logicamente que vai trazer consequências pessoais. Porque se nós vamos limitar uma série de coisas sem lhes explicar o porquê, sem mostrar qual é o caminho ou como é que deve ser manifestada a sua sexualidade, há uma maior existência de comportamentos sexuais inapropriados, lá está, tais como a masturbação ou a manipulação genital em público, que acontece muitas vezes nos oligofrénicos médios e profundos. Portanto, nós temos que trabalhar todas estas temáticas. Isto é um quadro que mostra um bocadinho em termos de drogas. Estão cá algumas que são drogas psicotrópicas, são todas psicotrópicas, aliás, mas umas mais viradas para as doenças mentais, outras nem isso, algumas que vocês conhecem. E quais são aquelas que mais afetam e menos afetam? A líbido, por exemplo, o bupropion é daquelas que, em termos da libido, afeta bastante, não é? Tal como a cocaína, e aquelas, aliás, peço desculpa, aquelas que mais ajudam na libido, ou seja, que não têm problemas, e o que tem o sinal de menos são aquelas que mais problemas provocam na libido. Eu estava a dizer ao contrário, mas está mal. Portanto, lá está, mais uma vez, os SRIs, os neuroléticos, são daqueles que mais prejudicam a parte do desejo, a parte da primeira resposta sexual, ao contrário dos que estão com mais. E o mesmo acontece no estágio 2, digamos, da fase da excitação, da sexual arousal, da parte da excitação. Aqueles que mais ajudam são aqueles realmente que são os adjuvantes, o sildenafil, as prostaglandinas, que é a injeção, a PGE1, a propelpomorfina, e mais uma vez aqueles que prejudicam os SRIs, os anticolinérgicos e o próprio álcool, ok? Na fase do orgasmo, a pomorfina e o sildenafil, que ainda não, que normalmente pode ajudar mais na fase de direção, na fase de orgasmo não é bem assim, o estudo não diz ipsis versus que é verdade, mas está considerado como tal. Ao contrário, mais uma vez, os SRIs estão em todo lado e os beta-bloqueantes que vão prejudicar. Há consequências orgânicas, mas principalmente há consequências psicológicas em alguém que tem uma patologia mental na sua sexualidade. E essas psicológicas podem ser individuais, tristeza, ansiedade, consequências negativas no humor, na autoestima, na autoimagem, sentimentos de não ser atraente sexualmente, da falta de confiança em si próprio, não é? Sentir-se menos homem ou menos mulher, sentir que é uma pessoa não erótica, não olham para ele de uma forma erótica, olha, gostava daquela pessoa, é gira, é bonita, não, a pessoa pensa precisamente o contrário, ninguém vai olhar para mim. O medo de ser rejeitado sexualmente, muitas vezes não investem porque têm medo de falhar e que a pessoa não olhe para ele com gosto, com prazer. E a preocupação sobre não ser capaz de satisfazer o companheiro ou a companheira. Quem já tem companheiro e companheira, isso é algo que está sempre presente. Que, porventura, eu não vou ser capaz de ser aquilo que era. E temos das consequências relacionais. Para quem tem relação, a relação de dependência do casal, a culpabilidade face ao desejo sexual, ou seja, neste caso, vamos supor, o homem tem um problema de saúde mental, faz medicação e não consegue ter uma ereção, a mulher culpa-se porque tem desejo e não consegue manifestar isso ao homem para que ele não sinta uma autoimagem desfavorecida, sentir-se pior ainda se o procurar. Dificuldades de comunicação de casal, o casal começa a não querer falar sobre isto para não puxa a problemática. O medo do efeito da atividade sexual sobre a doença. Será que, vamos supor, uma mania, hiperação, hiperatividade, hipersexualidade, será que nós vamos ter uma relação e ainda vai produzir mais o estado de mania, por exemplo? Estas alterações podem levar ao evitamento da intimidade e à perda do desejo sexual e excitação sexual. Eu digo que quase sempre leva. Portanto, as pessoas começam
a não querer e a evitar com todos estes medos que aqui estão. Então temos que trabalhar. A sexualidade é um importante aspecto da qualidade de vida que os enfermeiros não devem ignorar por duas razões. A primeira, porque os doentes esperam e merecem cuidados de elevada qualidade. Os cuidados de enfermagem que ignoram este importante aspecto de vida são abaixo dos padrões de qualidade. E segundo, porque se existem, segundo os padrões da prática estão relacionados com a sexualidade, existem, então eles têm que ser praticados, têm que ser trabalhados. Portanto, isto é muito importante. E o enfermeiro tem que estar muito atento, que sem dúvida nenhuma, o enfermeiro é a pessoa que está mais tempo com um utente, seja ele um utente de foro orgânico, seja ele um utente de foro mental. Aqui, a abordagem que o profissional de saúde, neste caso o enfermeiro, poderá fazer, vou dividir em dois. Há uma componente que pode ser feita por qualquer enfermeiro, ok? Qualquer enfermeiro é capaz de fazer isto, perguntar. Perguntar. Muitas vezes o maior problema da resolução de uma problemática sexual é perguntar ao doente se a parte sexual está a funcionar ou não está. Há muito este medo e nós sabemos que quando fazemos uma entrevista deixamos sempre a parte sexual para o fim. E depois pensamos assim, se a pessoa perguntar, nós dizemos alguma coisa. Se não perguntar é porque não há problema. Partimos logo deste pressuposto. E muitas vezes o problema, o utente está, ou a utente está à espera que nós perguntemos, que demos uma aberta para que se fale do assunto. Ok? Portanto, temos que perguntar. Aproveitar, não é? Às vezes até em tom de brincadeira e tal, perguntar porque é algo normal da vida das pessoas. Ok? Sempre que possível, incluir o parceiro. Sempre que se fizer uma entrevista, devemos incluir, se houver essa hipótese, porque as atitudes do parceiro são muito importantes para o utente ou para o doente. O suporte do parceiro ajuda muito na atitude face à doença e na resolução da mesma, na própria reabilitação sexual. Portanto, sempre que houver essa possibilidade, incluir. Aliás, às vezes até o parceiro ou a parceira que nos diz que há uma problemática. Ok? Então temos que aproveitar aí. Ok? Depois, tal como eu disse, colher uma boa história inicial, aqui eu digo uma boa história sexual porque aqui é mais ligada para o foro sexual, se a pessoa disser que tem um problema, é extremamente importante. Porque nós temos que saber como era o funcionamento sexual antes da doença ou da problemática. Ok? Como é que ele era antes? Como é que funcionava? Se é que funcionava? Como é que a pessoa reage normalmente em situações de stress? Ok? Se existiu algum acontecimento da vida a partir do qual houve alterações da sua vida sexual ou foi só a partir da altura em que foi internado ou começou a tomar medicação? Ok? Se é a primeira vez que manifesta esta problemática, né? Se já a teve e ficou bem, se voltou a ter, se nunca teve, se é a primeira vez. Portanto, porque isto é muito importante para a própria reabilitação sexual que se vai fazer a seguir. Nesta entrevista, é muito importante o enfermeiro ter estas atitudes, ok? Seja ele qual for, nomeadamente o enfermeiro de saúde mental e psiquiátrica, mas vou falar um bocadinho mais à frente, mais neste aspecto. Ter o espírito aberto e de atitude de escuta ativa, tratar a sexualidade como trataria qualquer outro assunto de saúde, ambiente descontraído, mas utilizando o espaço físico que respeita a dignidade e a confidencialidade das questões sexuais, logicamente. Isenção de juízo de valor, mantendo sempre a neutralidade. Isso às vezes é muito importante, porque basta uma manifestação facial, um esgar, um pequeno sorriso, às vezes até um franzir do sobrolho e a coisa morre por aí porque a pessoa diz, não, ela criticou-me ou manifestou algo que eu não gostei. Portanto, manter-se sempre impávido e sereno. Ser isento de fazer juízo de valor. Utilização de terminologia adequada ao contexto socioprofissional e académico da pessoa, logicamente, usar o palavreado das frases, as palavras que a pessoa que está à nossa frente usa, para que a pessoa entenda. Não dar aso ou deixar espaço para conceitos ou ideias vagas que possam ser mal interpretados ou percebidos, devendo sempre ser objetivo e claro no discurso usado. Nunca demonstrar pressão temporal, mas só olhar muitas vezes para o relógio, já sabemos, para realizar a abordagem, pois esta temática requer tempo e disponibilidade para que a pessoa se abra, se fale sobre algo que é muito íntimo para si. E se calhar a última, é a primeira, é reconhecer os nossos próprios receios ou limitações, sejam eles éticos ou religiosos. Se nós temos muito problema em abordar esta temática, logicamente que perante o utente também o vamos ter. Portanto, é muito importante nós estarmos bem com a nossa própria sexualidade, antes, se calhar, de passarmos a tentar ajudar a sexualidade do outro. Nesta entrevista, o que é que devemos avaliar? Fatores orgânicos, o problema, o tipo e a severidade da problemática, a presença de dor ou mal-estar, efeitos secundários de fármacos, presença de fatores de risco, não é? Temos que ter isto bem delineado, porque a partir daqui é que se vai fazer o processo de reabilitação. Fatores psicológicos e relacionais, ou seja, consequências individuais e a homeostase conjugal, expectativas, humor, se há evitamentos ou não, se há comunicação de casal, a ansiedade de desempenho do homem, nomeadamente mais no homem do que da mulher, se tem essa ansiedade, o medo da rejeição, tudo isto tem que estar bem, tentar perceber bem isto.
E os fatores contextuais, a questão dos mitos e das crenças erróneas, como acontecia, por exemplo, com os oligofrénicos, ou alterações de papéis de género. E hoje em dia, cada vez mais, com as questões de identidade, de género, isto pode acontecer. Portanto, nós quando fazemos uma abordagem, nós fazemos o nosso diagnóstico de enfermagem, ok? Fazemos então a tal avaliação inicial, a tal entrevista, em que vamos tentar saber como é que está a atividade sexual. E nas várias fases do ciclo de resposta. No interesse, no desejo, na excitação, no orgasmo, se tem dor, se não tem dor, etc. Depois, perguntando isto, nós conseguimos também perceber e perguntar de que forma, até que ponto é que estas alterações perturbam ou aborrecem a pessoa e, logicamente, a seguir a relação com o companheiro ou com a companheira, ok? E então, juntam-se ambos, se for o casal, e vamos então, com tudo isto, conseguir chegar e discutir o diagnóstico e perceber e saber aquilo que vamos tentar fazer para o ajudar. E quando não conseguimos, o que é que fazemos? Não temos os conhecimentos para tal, aí é que entra, então, se calhar o enfermeiro, se calhar não, de certeza, ou um técnico que está com a área da sexualidade e da sexologia, ou então o enfermeiro de saúde mental. Porquê? Porque nós, a partir daqui, se nós não conseguimos dar seguimento, temos que procurar alguém que o dê. Porquê? Porque é muito importante determinar objetivos terapêuticos. E o objetivo terapêutico terá que ser sempre este: restabelecer o funcionamento sexual prévio, ou seja, como é que ele funcionava antes, o mais rápido possível, ok? Dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que ele está a fazer e está a tomar. Se não conseguirmos isso, e com medicação adjuvante, se for o caso, se não conseguirmos isso, encontrar uma nova sexualidade adequada às novas condições, não é? Portanto, não consegue, não vai ser possível. Temos que arranjar soluções, encontrar outras manifestações de prazer para que a pessoa o consiga ter. O que é que deve mudar e o que é que deve permanecer? Aquilo que se pode e que se consegue mudar e aquilo que não se consegue, para a pessoa então tentar mudar. O que é possível modificar e o que é que tem que ser aceito? Temos que trabalhar isso e quais são os obstáculos à mudança e tentar modificá-los. Porque a pessoa vai ter sempre obstáculos à mudança. Isto já é comum em qualquer pessoa, mais em alguém que tem uma problemática desta índole, quando sempre a manifestou de uma forma correta, sempre correu bem, era uma das formas de retirar prazer e de repente deixou de ter. Por isso é que eu acho que o enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica, a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, tem aqui um grande espaço de intervenção. Porquê? Porque se vocês forem ver, a intervenção terapêutica que se vai fazer num utente ou num casal com uma problemática na sua sexualidade tem muito a ver com todo o tipo de técnicas e terapias que nós usamos no nosso dia-a-dia com os nossos utentes. Então vejam, a intervenção passa por educação e informação sexual, uma dimensão informativa e pedagógica estruturada, correta e orientada. Nós fazemos isto. Desmistificação de crenças, desconstrução de representações sociais negativas e preconceituosas, incentivar uma atitude ativa de redescoberta da sua sexualidade ou de uma nova sexualidade. Nós fazemos isto. Uma reestruturação cognitiva, ou seja, que vai corrigir distorções do conteúdo sexual, prevenir e ou reformular afetos negativos, combater expectativas irrealistas e promover a autoconfiança. Nós fazemos isto a toda a hora. Reestruturação comportamental. Usamos técnicas cognitivo-comportamentais, reforçando aptidões comunicacionais, alargar o leque de interesse e de novas formas de expressão sexual, ensinar a identificar os estímulos sensoriais prazerosos, promover a assertividade sexual, fomentar a coesão de casal. Ou seja, todas estas técnicas são usadas por um enfermeiro especialista. Ok? Portanto, muitas vezes não é preciso chegar a esta parte, que é uma intervenção terapêutica, os tais terapêuticas adjuvantes, para nós conseguirmos modificar já bastante para melhor alguma problemática que esteja a ocorrer numa pessoa ou num casal que tem doença mental. Se for o caso, vamos também recorrer, logicamente, a terapeutas, a intervenção terapêutica. Estão aqui várias, acho que aqui não é o caso vocês terem que saber isto, não é? Mas só para saberem que há intervenções orais de primeira linha, segunda linha e também terapêuticas cirúrgicas já numa terceira linha, uma componente já final. Nós podemos ajudar aqui. Isto no homem. Na mulher, segue o mesmo esquema, podemos usar precisamente as mesmas técnicas, tendo em atenção que o melhor prognóstico quando a etiologia é conhecida, também, saber, lá está, a importância da entrevista e da avaliação inicial, uma abordagem muito orientada para essa problemática e para a etiologia,
saber se era primária ou secundária, se era individual ou só no casal é que não funciona. Por exemplo, o caso da mulher que não tem grande desejo quando está no casal ou com o companheiro, no entanto, na sua masturbação tem e consegue chegar ao orgasmo. Portanto, temos que perceber isso. Ou se há causas orgânicas também, ou iatrogénicas, ou psicológicas, de onde é que vêm, ou se estão todas juntas, não é? Se tem uma doença crónica, alterações hormonais. Portanto, tudo isto tem que ser bem sabido ou bem descoberto em termos da primeira avaliação. E depois, através da terapia sexual, através da terapia também, aqui neste caso, usando a parte hormonal, estrogénios, o Ovestin, por exemplo. Outra farmacológica, também podemos ajudar em vários níveis. Mas aqui já é a parte, digamos, da tal terapêutica adjuvante a funcionar. Mas até lá nós temos a nossa parte, a nossa componente, com os nossos tipos de intervenções que podem perfeitamente ajudar. E finalizo dizendo o seguinte: o dilema entre a radicalidade terapêutica e a qualidade de vida de um utente com doença mental nunca será fácil e tem implicações profundas na sexualidade individual e do casal. Por isso, um utente e uma equipa clínica bem informados podem criar expectativas realistas sobre as alterações que vão ocorrer ao nível das diversas áreas do seu ciclo de resposta sexual e, conjuntamente, escolherem sempre o melhor caminho. E essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Ok, depois então no final, depois de falar à Andreia, fico disponível para perguntas que possam fazer. Acho que consegui no tempo. Obrigada, enfermeiro Helder. Obrigada pela apresentação, uma apresentação bastante exaustiva, não é? E também com algum humor ali, com umas imagens à mistura. Mas sim, deixamos as questões para depois da apresentação da enfermeira Andreia. Peço aos participantes aqui do webinar que coloquem as perguntas ou sugestões, comentários no bate-papo depois da apresentação da enfermeira Andreia. Depois temos aqui um momento para discussão. Passo então agora a apresentar a enfermeira Andreia, que nos vem falar das perturbações do comportamento alimentar. A enfermeira Andreia é enfermeira especialista em enfermagem de saúde mental no Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Hospital Beatriz Ângelo, é mestra em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, possui a competência acrescida avançada em psicoterapia pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves e também a secretária da mesa do Colégio de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica no atual mandato. Dou agora então a palavra à enfermeira Andreia. Olá, boa tarde a todos. A cumprimentar os meus colegas aqui de painel e quem está lá em casa a ouvir-nos. Agradecer o convite da secção regional para estarmos aqui presentes hoje desta forma, dar resposta a algumas inquietações dos colegas da secção. A minha área é aqui um bocadinho diferente do enfermeiro Helder, né, que é as perturbações de comportamento alimentar, e vou focar aqui um bocadinho na adolescência, que é a área onde trabalho mais, e que também é o início das perturbações de comportamento alimentar na fase da adolescência, e que depois algumas seguem para a cronicidade no adulto, mas penso que as questões podem surgir tanto num ou noutro, e eu vou tentar esclarecer, mesmo que seja na área do adulto. Dado que a formação também é para enfermeiros generalistas, por assim dizer, sem ser especialistas, e também estudantes, acabei por trazer aqui um bocadinho também o que é esta abordagem das perturbações de comportamento alimentar e especificar um bocadinho mais esta área. Vou compartilhar aqui a minha tela. E penso que agora já está tudo bem. Sim, está. E então, aqui as perturbações de comportamento alimentar, queria falar aqui um bocadinho, são as que aparecem no DSM-5, tirar aquelas que são mais ligadas à infância, que têm a ver com a pica, a ruminação, uma alimentação restritiva, sem ser a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, e vou-me dedicar aqui realmente às que nós chamamos que estão nas consultas de perturbação de comportamento alimentar, e que requerem aqui uma intervenção multidisciplinar e ao longo de muito tempo. A anorexia nervosa tem várias características, que é o facto de ter aqui o adolescente um baixo peso ou menor do que o minimamente esperado para a fase de desenvolvimento, e quando falamos aqui nos pesos, temos de ter aqui alguma atenção. Temos que fazer sempre as curvas de crescimento
de acordo com o peso, a altura e a idade da criança, e muitas vezes falamos dos percentis, enquanto no adulto, ou já ali nos 17 anos, acabamos de falar muito do IMC. Nos mais novos também falamos do IMC, mas temos que falar aqui um bocadinho do percentil do adolescente. Se temos, às vezes, adolescentes que são com uma curva do percentil 5 sempre toda a vida, não estamos a esperar que aos 17 anos tenham um percentil muito mais elevado. O que nos faz aqui esta preocupação é realmente um baixo peso ou uma diminuição daqui do percentil, excluindo a causa orgânica naturalmente. Há aqui um medo intenso de ganhar este peso e de engordar. E este é fundamental nesta persistência, neste diagnóstico do quadro da anorexia nervosa. E isso faz com que tenham comportamentos persistentes para que esse ganho de peso não aconteça. E isso pode ser com atividade física, com uma restrição alimentar, e depois vai variando aqui um bocadinho do diagnóstico. Mas pronto, há aqui esse medo intenso de ganhar peso, com uma distorção da imagem corporal, ou seja, nunca se veem tão magras como realmente estão. E têm sempre normalmente algumas partes do corpo que sentem que estão mais gordas, mesmo que visivelmente as outras pessoas não haja. E há aqui uma ausência de reconhecimento da gravidade do baixo peso. E por isso é que é tão difícil, às vezes aqui, uma fase inicial, o tratamento destas jovens, porque não estão com crítica para a situação e têm muita dificuldade na adesão ao tratamento e à recuperação do peso. A anorexia nervosa, o mais típico é o tipo restritivo, que normalmente é através de uma dieta muito rigorosa, com jejum e aqui algum exercício físico associado para compensar a perda a ingestão de calorias. E depois também temos aqui a compulsão alimentar purgativa, que utilizam também os vómitos autoinduzidos, na verdade, ou laxantes, ou diuréticos, ou a utilização de enemas, de uma forma de expulsar aquilo que tem lá dentro, mas sempre com este medo e esta distorção corporal também associada, ou seja, aqui uma fase de perder este peso que querem perder. E agora passar... Há bocado passei muito bem. Bulimia nervosa. Aqui para caracterizar temos episódios de compulsão alimentar e temos que definir o que são aqui os episódios de compulsão alimentar. Há uma ingestão de grandes quantidades e com uma sensação de falta de controle, ou seja, não é só um binge eating, de comer, ou ir comendo, como por exemplo numa obesidade, que vão comendo ao longo do dia, é aqui uma fase muito restrita, em que comem uma grande quantidade e que realmente sentem que houve aqui uma perda de controle. E depois a seguir ao comportamento compensatório, para não tão ganhar o peso. O vómito, os laxantes, exercício físico e diuréticos. Não temos as outras itens da anorexia nervosa. Este comportamento tem que ser recorrente no mínimo uma vez por semana, durante pelo menos 3 meses, e a autoavaliação do seu autoconceito, autoestima, é indevidamente influenciada pela forma e peso corporal, ou seja, aquilo é que realmente importa. Depois vamos ter aqui comportamentos, a bulimia pode ser mais grave ou menos grave, conforme o número de comportamentos purgativos que tem ao longo da semana, se passa a ser 1 por semana ou se tem 14 por dia, por exemplo. E aí a gravidade vai evoluindo. Passo, mas está lento. Na ingestão alimentar compulsiva, existem episódios recorrentes de compulsão alimentar, que foi o que descrevemos anteriormente, e estão associados 3 ou mais episódios associados a esta compulsão alimentar. O comer mais rapidamente que o normal, o comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de alimento na ausência de sensação física de fome, ou seja, não tem fome, mas vai comendo, o comer sozinho por vergonha da quantidade que está a comer, sentir-se desgostoso de si mesmo, deprimido ou muito culpado em seguida, ou seja, sentimentos de culpa a seguir à ingestão alimentar. Há sempre um grande sofrimento associado à compulsão alimentar, e estes episódios ocorrem em média uma vez por semana durante 3 meses. Eu estava aqui a falar porque a obesidade não está considerada nas perturbações do comportamento alimentar. Aliás, não está sequer incluída no DSM-5 como uma perturbação mental,
necessita também daqui de um acompanhamento multidisciplinar, muitas vezes por sintomas depois associados, não só da parte física, mas também parte mental, que ocorrem sentimentos de inferioridade, de depressão, de ansiedade, mas pronto, há aqui um quadro que tem que ser diferenciado. Os quadros de perturbação do comportamento alimentar surgem muitas vezes na fase da adolescência, entre os 3 e os 23 anos, mais ou menos, por isso temos que falar da adolescência e jovem adulto, às vezes temos casos mais novos, pronto. E há aqui um pico, aqui na fase já pré-adulta, nos 15, 16 anos. As patologias, como sabemos, são mais frequentes no sexo feminino, mas também temos os nossos rapazes. E a recuperação das doenças de comportamento alimentar. Diz nos estudos que 50% dos casos consegue recuperar, 30% parcialmente e 20% acaba por não conseguir recuperar e evolui para a cronicidade. O que sabemos muitas vezes é que depois também pode desaparecer a perturbação do comportamento alimentar, mas ficam comorbilidades associadas, seja de ansiedade, de comportamentos obsessivo-compulsivos, por exemplo, ou, normalmente coisas que ficam depois, comorbilidades ficam associadas na fase adulta. Nas perturbações de comportamento alimentar há uma grande influência da parte da família. Há aqui grandes estudos de que realmente a parte familiar leva a que a doença do comportamento alimentar seja o sintoma, por assim dizer, das doenças. E os estudos vão vendo que realmente as famílias dos adolescentes com anorexia são normalmente famílias superprotetoras, com um funcionamento muito fusional, em que existe ali uma grande fusão entre, normalmente, a mãe e a adolescente. Há um evitamento dos conflitos e da expressão de emoções negativas, a gente tem que estar tudo bem, tudo muito perfeito, e que leva também a adolescentes que sejam muito perfeccionistas. Por outro lado, dos adolescentes com bulimia, existe uma diferença parental, uma discórdia familiar, nível de conflito e desorganização, uma menor coesão familiar, e as famílias são sempre muito críticas. A questão alimentar tem aqui um significado relacional entre aqui a parte da família. E com o instalar da doença, é já um papel de comunicação no meio da família. E desta forma, muitas vezes é necessário, em algumas famílias, fazer aqui intervenção familiar ou terapia familiar, no sentido de ajudar na comunicação desta família e conseguirem ver qual era o problema que a família estava a passar e que o adolescente com a sua doença de comportamento alimentar acabou por ser aqui o sintoma. Em algumas jovens, a expressão de mal-estar e de conforto com diferentes aspectos da sua vida vem aqui realmente neste processo de separação e individuação e muitas vezes através destes sintomas alimentares, ou seja, não quero crescer, não como porque não quero o desenvolvimento dos meus caracteres sexuais secundários, não quero me autonomizar, e muitas vezes que o comportamento alimentar vem desta forma. O que é que nos faz aqui alertar para uma possível patologia de comportamento alimentar? Normalmente adolescentes que evitam refeições da família ou até comer fora de casa, que evitam, por exemplo, os almoços, lanches com os colegas ou então mesmo a nível familiar, têm sempre muitos testes e não querem comer a nível da família. Gostam muito de cozinhar, mas depois não comem aquilo que cozinharam porque afinal já não têm fome. Fazem refeições muito demoradas, são refeições em que tudo é partido milimetricamente, em todas as gordurinhas são retiradas. É interessante ver se for realizado, por exemplo, um almoço, se for visionado pelos técnicos, um almoço em que seja o adolescente com uma perturbação do comportamento alimentar a servir, normalmente põem mais quantidade nos pratos das pessoas que estão a servir do que propriamente no seu prato. E é importante às vezes ajudar a perceber estas proporções e normalmente são jovens que têm uma rigidez de horários e de alimentos a cumprir porque sabem que com esses eles se controlam. Fora disso não controlam e daí às vezes o comer fora não sabem como é que foi feito, que alimentos vão ter e é mais complicado de conseguirem controlar. E temos que pensar que depois também existem aqui estes momentos de impulsividade alimentar, porque não estamos a falar só das anorexias, em que de repente há uma perda de controlo e uma ingestão de qualquer coisa e depois a angústia é associada a isso. A família tem aqui um papel que nós lhe damos muitas vezes de um óculos externo de vigilância do que é que está a ser a refeição. Normalmente chegam-nos com grandes conflitos familiares porque não quer comer e como é que se faz, quer dizer, uma criança pequena é difícil de obrigar a comer, um adolescente muito mais difícil, muitas vezes são quadros
vão mentindo, jantam, mas não almoçam, não tomam um pequeno almoço, não lancham, depois ainda fazem exercício físico, e vão perdendo peso e aparentemente estão a jantar. E os pais têm que passar a ter aqui uma vigilância sobre estas refeições e muitas vezes um incentivo ao cumprimento de um plano alimentar que já esteja estabelecido, sem estar aqui a forçar a alimentação, apenas lembrar que está a comer menos do que o esperado ou menos do que está combinado, no sentido de diminuir as dificuldades e as discussões a nível familiar. Muitas vezes, o que também obrigamos as famílias é fazer refeições acompanhadas, que é muito interessante como nas famílias muitas vezes nem o jantar é partilhado em família, cada um come a sua hora, cada um come em seu espaço físico e por isso muitas vezes esta não ingestão alimentar acaba por passar despercebida nas famílias. E neste caso, em todos, mas neste caso em particular, as refeições devem ser acompanhadas e às vezes não só acompanhadas pela presença, acompanhadas também pela refeição das outras pessoas que estão a acompanhar. Esta necessidade de vigilância após refeições, porque vão fazer exercício físico, vão ao WC vomitar, induzir aqui o vómito, e o exercício físico normalmente acontece à noite, quando já está toda a gente a dormir, em vez de estarem no telemóvel, por exemplo, estão a ver calorias, estão a fazer exercício físico e passa a ser por os abdominais, agachamentos, pequenas corridas no quarto, sem grandes tumultos, mas que acabam por fazer constantemente. Porque esse exercício não é só em casa, na escola também estão em pé, sempre dão voltas e voltas à escola durante os intervalos, de forma sempre a ir consumindo energia. Amigos, por exemplo, quando estão sentados nas cadeiras, não estão relaxados, estão sempre com uma tensão nas pernas, de forma a fazer contração muscular, de forma a gastar energia. E daqui na parte das bulimias, tentar aqui atenção à compulsão alimentar às escondidas. Muitas vezes são jovens que têm comida no quarto e escondem depois, com vergonha, os restos da comida que comeram os pacotes, por exemplo, vão escondendo no quarto. E temos mesmo jovens que induzem o vómito durante a noite, após o jantar, e que os guardam em sacos nos quartos. E quando às vezes é descoberto que este jovem vomitava, e os pais vão ver o quarto, por exemplo, descobrem estas coisas e ficam muito chocados porque não faziam ideia de que isto estava a acontecer. Na anorexia nervosa, como falámos, tínhamos esta disfunção da imagem corporal, levam aqui a gravidade do quadro e porque traz grandes sentimentos de satisfação e conquista, não é? Eu pensei perder 1 quilo e a seguir consegui perder 2 e a seguir vou conseguindo sempre atingir alguma meta e estou a conseguir controlar isto. Eu quero perder mais e vou conseguindo. E isto traz aqui grandes sentimentos de satisfação. E sentimentos de controle. E por isso é que há aqui uma verificação obsessiva das calorias, do exercício físico e tudo mais. Nem sempre são jovens que estão sempre para pesar. Há uma fase que depois sim, que tem ali uma grande necessidade de controle, mas uma fase inicial em que estão a fazer as dietas ainda sem grande controle, nem é o peso muito frequente que acontece. Nunca há fome. Há uma negação de presença de fome e na realidade elas têm fome, mas o facto de conseguirem controlar isto acaba por ser bastante satisfatório para elas. Mas aparecem com outras queixas inespecíficas de intolerância gástrica, intestinal, ou porque têm muitos gases, porque dói o estômago, porque ficam nauseadas, porque ficam obstipadas, e vem normalmente, não têm fome, mas depois têm estas queixas todas em redor. Consequências aqui da anorexia, esta amenorreia, que pode ser primária, porque nos adolescentes mais jovens atrasa aqui a menarca, ou nas adolescentes que já adquiriram a menarca, podem mesmo suprimir a menstruação. E todas as consequências hormonais que isso traz no desenvolvimento ósseo e tudo mais destas adolescentes, que acaba por ser muito grave. E quanto mais seja o tempo da amenorreia, maiores consequências terão. Há aqui uma hiperatividade, normalmente pensas, estão tão magras, como é que não se sentem cansadas? Normalmente elas não se sentem muito cansadas, sentem-se hiperativas. Há aqui uma ausência de fadiga, numa fase inicial, claro, quando começam a perder muito peso, já há um cansaço, mas numa fase inicial é mesmo isto, ou seja, há aqui uma sensação de que está tudo bem, eu consigo fazer tudo, consigo fazer o exercício, consigo ir à escola, consigo estudar, consigo ser a melhor,
até conseguem diminuir a duração do sono, e vocês sabem que nos adolescentes eles gostam de dormir muito mais do que o habitual, e é o esperado, mas nestas adolescentes, numa fase inicial, não. Começam depois, conforme a gravidade, a aparecer as alterações físicas. E por aqui algumas, no sentido de também estar aqui um pouco atentos a elas. A pele muito fria e descamativa, fica bastante seca. Uma vez que diminui aqui a circulação, começa a aparecer a acrocianose. Algumas adolescentes, por causa do frio, começam a desenvolver o lanugo, que é aquele pelinho do bebê. O cabelo começa a ficar quebradiço, baço, cai muito mais. A hipotensão, e há aqui uma necessidade de, nos casos mais graves, ver aqui o diferencial da hipotensão ortostática e as bradicárdias também, que começam a ser fisiológicas, é verdade, mas que são aqui importantes e às vezes motivos de internamento. E aqui as equimoses nas apófises espinhosas, ou seja, o fazerem abdominais, por exemplo, no chão sem um colchãozinho, e começam, e como estão muito magrinhas, acabam por ficar com marcas desse exercício físico. Como estava a falar logo numa fase inicial, há muitas comorbilidades associadas depois a estes quadros das perturbações de comportamento alimentar. Na anorexia nervosa é o mais comum deprimido, são jovens que normalmente se isolam, também porque ficam muito mais focadas num determinado tema, com muita irritabilidade posterior e com a insónia, e algumas desenvolvem aqui características obsessivo-compulsivas nesta verificação de pesar a comida, das calorias que estão a fazer, do exercício físico, de controlar tudo aquilo que está em redor, não é? A sessão de controle, e as perturbações de ansiedade. Na bulimia nervosa, verificar aqui que depois da compulsão e do vómito alimentar aparecem aqui os sentimentos de culpa e de autorrecriminação, ficam muito angustiadas depois de realizar o ato. Às vezes há descrições de que fica até um estado de torpor, ou seja, depois há uma angústia tão grande e depois há um querer separar do que aconteceu, não é? Da culpa que aconteceu, e há quase aqui uma desrealização, fica um estado de torpor até voltar a entrar em consciência nisto. A bulimia nervosa, as situações podem ser de forma impulsiva, ou seja, aconteceu alguma coisa, deu-me vontade de comer, vomitei, ou pode ser a mesma coisa programada, ou seja, eu hoje vou ali ao supermercado, compro isto e depois a seguir vou ter que necessitar de vomitar. Pode ser uma coisa programada, não tem que ser uma coisa impulsiva dessa forma. O que, pronto, traz aqui algumas formas de trabalhar um bocadinho diferentes com o quadro clínico. Elas têm normalmente uma consciência do caráter anormal do comportamento e sentem muita vergonha disso e têm muita dificuldade em partilhar. Podem muitas vezes ir à urgência porque têm mal-estar gástrico, porque até cuspiram sangue ou alguma coisa, mas têm muita dificuldade em assumir que vomitam recorrentemente. E tentam rapidamente anular esse desconforto que estão a sentir. Têm aqui uma preocupação exagerada e obsessiva com a imagem corporal, mas não têm distorção da imagem corporal. E têm muitas vezes o peso normal ou um pouco acima, porque nem sempre o que comem na compulsão alimentar acaba por ser expelido nos seus excessos bulímicos. Como tinha referido, estes excessos bulímicos podem ser 2 por semana, 1 a 2 vezes por semana, ou até mais do que 15 por dia. E claro que isso depois vai ter aqui consequências tanto físicas como psicológicas. E este vomitar pode ser entre períodos de semanas ou até de meses, quando dá uma coisa já mais estruturada e mais controlada. E podem haver crises e podem alternar em momentos de restrição alimentar em que estão sem comer durante algum tempo e até não vomitam, e depois há uma alteração e voltam a vomitar. E também podem ter aqui períodos de exercício físico mais exagerados durante um determinado período. Alterações físicas de ir observando a erosão do esmalte dentário, uma vez que acabam por ter aqui suco gástrico muitas vezes na boca. O sinal de Russell é um sinal que aparece nos dedos da indução do vómito, aparece um calo de provocar o vómito, a hipertrofia parotídea de provocar o vómito. Pois aqui os comportamentos autolesivos aqui interrogados
são miúdas que é para pensar se têm, e para perguntar e investigar quando se vai pesar, porque muitas vezes têm comportamentos autolesivos associados neste mal-estar. E pus aqui hipocaliemia porque se tivermos aqui vómitos muito frequentes, vai haver aqui um desequilíbrio eletrolítico e as paragens e as arritmias por causa do potássio são aqui bastante importantes. As comorbilidades associadas, temos aqui os sintomas depressivos, naturalmente, e 30% destas jovens acaba por ter uma perturbação de substâncias, nomeadamente o álcool ou outras substâncias. Ou seja, são sempre miúdas que é preciso ter aqui alguma atenção num comportamento aditivo que possam ter associado. E o transtorno de personalidade borderline está muitas vezes também associado a este tipo de jovens. Às vezes passa muito rápido, às vezes passa muito devagar. Na perturbação da ingestão alimentar compulsiva, estas, ao contrário, são mais frequentes no sexo masculino, comparando com as outras perturbações de comportamento alimentar, porque todas elas são mais frequentes no sexo feminino. E a maioria dos jovens acaba por ter excesso de peso ou obesidade por esta ingestão, que não tem um comportamento purgativo, nem exercício físico, nem nada associado. Normalmente tem comorbidades associadas à perturbação depressiva, a bipolaridade, a ansiedade e a perturbação da personalidade borderline. O tratamento destas perturbações de comportamento alimentar tem mesmo que ser multidisciplinar. Não há outra forma de o fazer. Aqui o pedopsiquiatra, na fase dos adultos, já há psiquiatria, tem de ter aqui uma psicoterapia individual, tem que ser avaliadas pela pediatria, pelas alterações físicas de que fomos falando. Normalmente tem sempre aqui do enfermeiro e do nutricionista para fazer aqui a plano alimentar. A frequência com que todas as consultas acabam por decorrer, naturalmente acaba por ser de acordo com a gravidade da situação. Os vários níveis de intervenção nestas doenças normalmente é ambulatório e quer-se que a maior parte delas seja ambulatório, ficando aqui o internamento para situações de maior risco, tanto físico como de parte psicológica que não se consiga controlar, como eu vou ver um bocadinho mais à frente. E também podemos naturalmente ser aqui algumas respostas de hospitais de dia, que alguns sítios no país têm, outros não. O objetivo o objetivo primário será sempre o restabelecimento de uma adequada nutrição, um peso saudável e tentar aqui eliminar os comportamentos compensatórios. Mas claro que não é só isto, há todo um trabalho depois psicológico que é necessário fazer. Como tinha falado, aqui a intervenção familiar em algumas situações acaba por ser bastante importante no sentido de melhorar a comunicação familiar e de tomarem consciência de como é que podem controlar a doença. Em termos de farmacologia, sabe-se que é muito pouco eficaz. Ou seja, não é a medicação que vai ajudar aqui nas perturbações de comportamento alimentar. Normalmente é utilizada para controle sintomático e das comorbilidades associadas, ou seja, muito ansiosa, se não dorme, medicação, se existe aqui alguma necessidade do controle dos comportamentos autolesivos, alguma medicação, mas não é necessariamente para aumentar de peso. Aliás, não deve ser esse o objetivo, não é? É como, por exemplo, às vezes nós sabemos que alguns psicofármacos fazem aqui aumentar o apetite ou ligeiramente aumentam o peso, mas não é por aí que nós queremos aumentar o peso destas adolescentes. Até com os suplementos vitamínicos, às vezes, que a pediatria dá, o ácido fólico, o ferro, que às vezes têm carências nutricionais, acaba por ser muito complicado para elas e muitas vezes recusa em tomar por acharem que podem estar a aumentar de peso com aqueles medicamentos, ou seja, que o objetivo é engordá-las. No ambulatório, aqui o objetivo é ter uma relação terapêutica de confiança entre a equipa, o adolescente e a família, sem que haja aqui uma uniformização e uma partilha, um objetivo comum de todos, vai ser difícil de conseguir fazer o tratamento destas jovens, até porque são tratamentos a longo prazo. E teremos sempre de abordar aqui os comportamentos alimentares, os pensamentos que estão associados a esta doença, facilitar aqui a comunicação de emoções e desenvolver estratégias de redução de problemas em ambas as doenças do comportamento alimentar, sabendo que algumas têm mais dificuldade na expressão das emoções,
do que outras, mas outras têm que controlar aqui também a impulsividade. E abordar aqui as questões relacionadas com a etapa de desenvolvimento que estão a atravessar e promover aqui a individuação de cada uma das adolescentes, que muitas vezes tem esta parte do crescimento. A recuperação do peso saudável com um esquema alimentar adequado e tentar aqui controlar o exercício físico compulsivo. Numa fase inicial, quando temos aqui baixos pesos, temos que mesmo restringir o exercício físico e ficar de repouso. Mas naturalmente que assim que tem um peso saudável, nós queremos que façam exercício físico, até porque faz com que se sintam melhores, não é? E agora tem que ser aqui uma forma que seja não exagerada e ajudá-las nesse controle, adequar a ingestão aos gastos calóricos que têm durante o dia. E aqui controlar os comportamentos purgativos e de ingestão compulsiva. E muitas vezes ajudar estas jovens a que ensiná-las de que têm que comer mais vezes ao longo do dia, não podem ter a sensação de fome, porque a sensação de fome acaba por aumentar a ingestão alimentar, a ingestão compulsiva e fazer com que depois a seguir associados comportamentos purgativos. Ajudá-las a perceber que em situações de maior stress é quando acontece a ingestão compulsiva, então como é que vamos gerir esses sentimentos de stress e que outras estratégias vamos utilizar. Promover aqui a autonomia destas jovens nesta doença também. Normalmente elas saem dali a saber mais de tudo do que qualquer um. Têm sempre muitas dúvidas para as nutricionistas. E muitas vezes necessitam de pedir autorização, quase que, ok, eu não consigo, eu estou farta deste pequeno almoço de leite com cereais, mas eu não consigo tomar a decisão de passar a comer um pão, por exemplo, ao pequeno almoço sem autorização da nutricionista de dizer que aquilo tem as mesmas calorias ou tem calorias inferiores. E existe muita dificuldade nisto, na tomada de decisão de que alimentos podem comer, sabendo que não sabem se são seguros ou não ainda. Claro que com o tempo vão conhecendo as várias possibilidades, mas numa fase inicial tem mesmo muita dificuldade. Temos mesmo jovens que levam os seus taparoeiros para a escola, de comida que é feita em casa, pesada e controlada, de forma a cumprirem o seu plano alimentar e às vezes é ajudar, ok, vais sair com os teus colegas, quais são as opções que podes fazer no restaurante ou o que é que podes levar e sempre promover, ok, temos esta dificuldade, mas vamos promover a tua socialização e que estratégia que vamos aqui arranjar. Como é que se vão relacionar aqui com os pais e com os pais nestas dificuldades, nestes conflitos que existiam? Normalmente são jovens que acabam por perder muitos amigos e o contacto social na fase mais aguda da doença. E pensar que eles têm muitos receios na mudança da imagem corporal, não é? Eles veem-se, têm uma distorção, mas depois veem-se bastante magras, oscilações do peso que vão acontecendo, às vezes nem são oscilações visíveis, mas são oscilações visíveis na balança e para eles 100, 200 gramas é uma enormidade, quando nós sabemos que é muito, muito pouco. Tem muito medo do descontrolo, dificuldade na expressão das emoções. E é também aqui necessário acolher a agressividade latente, muitas vezes muito zangados, com alguma coisa, com medo que nós sejamos aqui o bicho-papão, que podemos levar aqui a um descontrole da vida deles. Como tinha dito logo numa fase inicial, tem aqui uma grande resistência à mudança e temos que ir ajudando aqui para motivar a alteração dos comportamentos que os ligam à doença e promover aqui então a saúde. Tem que existir aqui algum espaço para os pais, seja individual, seja em grupo de pais, aqui o apoio aos cuidadores e irmãos, porque não nos podemos esquecer que é uma doença crónica e prolongada e que as famílias numa fase inicial, ok, querem saber como é que vão lidar com a situação, mas depois também há aqui um desgaste, porque são doenças que muitas vezes têm altos e baixos, que têm avanços e recuos, que em situações de mudanças ou de crise, mudança de escola, de alguma coisa, acabam por poder regredir na doença. A terapia familiar, ter aqui atenção que o ganho em ambulatório que está previsto é cerca de 250 a 1 quilo semana. Sabemos que há jovens que aumentam muito mais, por exemplo, na bulimia às vezes acontecem 3, 4 quilos em pouco tempo. E pus aqui esta parte da saúde biológica porque é muito interessante que nós não conseguimos dar então o percentil da alta, porque lá está, conforme os jovens vão crescendo, vão tendo um percentil e um peso alvo aqui um bocadinho diferente. E muitas vezes alguns conseguem, por exemplo, que recuperam, as raparigas recuperar a menstruação com até ali um peso baixo, há outras que precisam de mais tempo estável e um bocadinho mais elevado, mas quase que lhe damos este sinal de que quando recuperares a tua menstruação, o teu corpo físico está a funcionar,
e já conseguiste superar aqui esta parte da doença mental, da doença do comportamento alimentar. Naturalmente, quando chegam a esta fase, conseguem perceber se existem mais coisas para trabalhar ou não. Às vezes até já lidam bem com a doença e já conseguem ter várias estratégias, mas falta esta parte e depois aí temos que articular normalmente com a ginecologia para ver a parte hormonal como é que se está aqui a desenvolver. E agora, vou passar para o próximo. Em termos de internamento, é uma decisão sempre difícil. Primeiro porque se forem alterações físicas, uma hipotensão, uma bradicardia, há vários desmaios, pronto, alguma alteração física aí necessita realmente do internamento na pediatria. Quando são internamentos na pedopsiquiatria, tem que se realmente perceber o porquê deste jovem ter que ser internado num serviço de pedopsiquiatria. Porque tem que ter vários critérios aqui de gravidade da situação e da evolução do tratamento, ou seja, a ambulatório não está a funcionar porquê? Ok, vem diretamente da pediatria para ali porque é um quadro inicial e perdeu muito peso, é necessário fazer aqui uma intervenção em crise, é necessário fazer uma mudança de ambiente, porque o relato que eu estava a dizer, o ambulatório não está a ser, não estão a conseguir, ou porque a nível familiar a família não está a conseguir também ajudar. Ou temos que fazer aqui um tratamento intensivo, porque realmente há aqui um baixo peso e há aqui uma patologia grave. Os quadros de internamento são mais frequentes nos quadros de anorexia nervosa do que na bulimia, até porque tem um IMC normalmente mais estável, e são internamentos muito prolongados. Podemos estar aqui a falar de internamentos que vão de 2 meses, 3 meses, 4 meses, não só pela evolução que têm que fazer a nível de peso, mas depois não nos podemos esquecer que inicialmente temos que ajudar estas jovens a ter crítica para a situação e a motivar para o tratamento. Pronto, e esta fase inicial às vezes é muito, muito difícil de assumir, ok, eu preciso de ajuda e então vou colaborar neste tratamento por mim. Muitas vezes querem é ir embora e cumprem a parte alimentar toda no internamento e saem rapidamente. Depois chegam cá fora e há uma recaída assim abrupta do peso e pronto, e volta tudo um bocadinho atrás. E estes internamentos podem ser de realmente urgência, podem ser programados, ou seja, tentamos aqui perceber um ponto de situação em que possa levar a este internamento, porque lá está, porque são muito demorados estes internamentos. Em casos muito graves, ou seja, aqui de uma perda de peso muito grande, em que sejam muito magrinhas, há aqui um síndrome de renutrição inapropriada, que não é, ou seja, para nós termos atenção, acaba por ser aqui a parte da nutrição e da pediatria a ter em conta, não haver aqui uma sobrecarga de renutrição para as adolescentes. Normalmente se são muito magrinhas, tem que haver aqui um aporte calórico progressivo e não excessivo. O planeamento de tratamento deve ser individualizado, com plano de recuperação ponderal, ou seja, normalmente é estabelecido um peso-alvo de saída, até porque elas não vão crescer muito durante aquele tempo de internamento. Aliás, quando há uma perda de peso excessiva, até há uma paragem do crescimento. E é ajudá-las aqui no abandono, no controle rígido da alimentação, para um tratamento que eles consigam controlar, ou seja, nós damos-lhe aqui qual é o programa de tratamento, qual é o controle externo que elas podem ter, ok, eu neste peso vou ter visitas, neste peso eu posso ir a casa, e com objetivos claros para que esse seja, então, passe a ser o objetivo e o que que elas conseguem controlar e não aqui a parte alimentar, que naturalmente vão controlando com a dietista, mas vamos mudar aqui um bocadinho o objetivo do controle delas. Trabalhar aqui a motivação e a autonomia e a responsabilização pelo seu estado de saúde, ou seja, ajudá-las aqui na consciencialização da sua doença. E pensar que temos aqui abandonar o corpo anorético, este desafio de viver com um peso normal, porque elas já não estão habituadas a isto, ou não era esse o objetivo inicial de que queriam. E pronto, e o objetivo último, tanto de internamento como ambulatório, é aqui a responsabilização e a autonomia pela alimentação. E felizmente, pois, nós sabemos que há jovens que conseguem ter a sua vida normal, engravidar, aquelas coisas todas sem consequências deste quadro de doença. E estou quase a terminar. Só queria que isto passasse mais rápido, às vezes. Aqui só muito resumidamente, é um estudo em que abordavam aqui as perspectivas das adolescentes com anorexia na fase do internamento.
e aqui o enfermeiro, numa fase inicial, como decisor, é responsável por controlar a alimentação e o exercício físico, isso é o que se faz no internamento. Numa fase inicial, há uma vigilância apertada do que é que a jovem come, tem que fazer repouso a seguir às refeições, ficar sentada, não poder ir à casa de banho vomitar, até os banhos são supervisionados, no sentido deste contacto com o corpo físico que elas também vão tendo e vão tendo esta dificuldade. E é uma normalização dos hábitos alimentares e do exercício físico. A seguir, há aqui já uma parceria de trabalho e é num ambiente controlado, e isto muitas vezes na consulta vamos fazendo, é que é num ambiente controlado que vamos ajudando a controlar, a ter estes hábitos de vida saudáveis no ambiente seguro. Para depois haver aqui nós estarmos lá só como retaguarda em sinais de dúvidas, mas conseguirem ter aqui uma normalização do dia a dia em casa com as suas decisões próprias. A Dulce Pousa, que é uma psiquiatra daqui das perturbações do comportamento alimentar, fala sempre aqui de três temas muito importantes nas doenças de comportamento alimentar, que é esta ambivalência em querer tratar-se numa altura, mas ter medo do que é que isso implica, a apreensão no receio de perder o controle e ser engordado contra a vontade. Muitas vezes tem realmente este medo que os técnicos o queiram engordar contra a vontade, e muitas vezes temos que esclarecer isto, que se há um aumento de peso súbito, vamos ajudar a controlar isso, tentar perceber porque é que estamos a aumentar de peso e tentar ajustar o plano alimentar, de exercício e tudo mais, no sentido de ajudar a que o aumento de peso seja mais controlado. E tem aqui muita resistência em querer melhorar, mas não querer mudar nem ficar diferente, ou seja, a dificuldade em assumir um novo corpo, um novo papel, este limiar entre a saúde e a doença. E pronto, acho que agora devem surgir as dúvidas do dia a dia, da parte clínica, não é? Não têm internamento assim com muitos recursos, e por isso eu acho que mesmo em termos de consulta, não é? E acho que as dúvidas podem seguir agora com os participantes. Obrigada. Muito obrigada, enfermeira Andreia, pela apresentação. Temos agora então este espaço para colocarem algumas questões, algumas dúvidas que possam ter surgido ao longo da apresentação. Para já não temos aqui nenhuma questão, mas eu vou-vos lançar a cada um de vós uma questão e, entretanto, vamos conversando e pode ser que surjam outras questões. Aqui em relação ao enfermeiro Helder, estou aqui num aspecto que realmente é característico em algumas práticas do enfermeiro, que é o evitamento. Isto é, da apresentação que teve, pressupõe-se que é inerente ao papel do enfermeiro ter a iniciativa de questionar acerca da sexualidade, atendendo à terapia do que é que está prescrita, os efeitos que possam, os efeitos indesejáveis, terem-se em atenção. E o evitamento continua a acontecer, porque realmente há alguma dificuldade. E eu perguntava que estratégias é que os colegas podem ter aqui, estratégias práticas que possam realmente ultrapassar esta dificuldade que é o evitamento em abordar as questões relacionadas com a sexualidade. Sim, é uma realidade, foi aquilo que eu tinha dito, e normalmente quando se faz a entrevista inicial, hum, acontece frequentemente os colegas deixarem sempre esse componente para o final, muito à espera que seja o utente a dizer. E muitas vezes o utente espera precisamente o contrário, que seja o profissional a dizer. Bom, é relativamente simples. É assim, se nós vamos fazer uma entrevista em que todas as componentes, não é? Uma entrevista guiada em que todas as componentes são referenciadas, nós temos que aproveitar uma determinada altura. Logicamente não terá que ser e nem deve ser a primeira pergunta, claro que não, mas quando se começa a ganhar mais alguma confiança, estar um pouco mais à vontade, de uma forma naturalíssima, há uma determinada altura em que, ao fim de perguntar algumas coisas que são também importantes para o diagnóstico de enfermagem, pergunta também em relação à sua sexualidade, se está tudo bem, se há problemáticas, a medicação, por exemplo, que tomava ou que toma, está-lhe a causar algum problema, a relação conjugal, se for o caso de alguém que esteja com alguém. Perguntar muito de uma forma natural, não de uma forma baixinha, olha, a sua sexualidade, como é que está?
às vezes até aproveitar uma ou outra dica que o próprio utente acaba por dizer, é o que eu digo, às vezes usar o humor também poderá ser importante para partir um bocadinho aqui a pedra e estabilizar a relação, que é, às vezes, quando estão na brincadeira, ou também dependendo da, digamos, da capacidade que a pessoa que está à nossa frente tem de entender ou não entender determinadas palavras, perguntar de uma forma natural, não é? Em termos, porque assim, nós sabemos que estas questões às vezes permanecem um bocadinho no escuro, mas sabe que a medicação e às vezes algumas temáticas da área da psiquiatria envolvem muito a esfera sexual. Não sei se quer falar sobre esse assunto, se não quer, se não quiser, esteja à vontade, esteja sempre. E mostrar depois uma abertura, porque a pessoa pode não manifestar logo na primeira vez. Ainda não há, às vezes as pessoas vão um bocadinho, não é? Nós temos que criar uma relação empática com aquela pessoa e às vezes não é fácil isso, mas quando conseguimos deixar a abertura para que numa possivelmente mais para a frente eu possa vir ter connosco, dizer, olha, se quiser falar sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto que às vezes incomoda bastante, até por causa de alguns efeitos de alguns medicamentos, esteja à vontade para vir falar comigo, que nós podemos ajudar. Portanto, deixar essa abertura, perguntar, deixar essa abertura e dizer que há possibilidade de melhorar. Mostrar sempre que há uma possibilidade, não é dizer, olha, pronto, olha, é o que é, agora com estes medicamentos não há nada a fazer, vai ter que aguentar. Não, mentira. Pelo contrário, nós temos que dizer precisamente que há sempre uma abertura para vir falar connosco e que hoje em dia, com a evolução de tudo, consegue-se também melhorar aspectos que às vezes as pessoas pensam que não é possível. É falar sobre eles e nós temos, se eu não conseguir, temos colegas e temos outros intervenientes do corpo clínico que o podem ajudar. Portanto, de uma forma muito natural, usar estas 3 estratégias. Perguntar a meio da sessão como é que está, como é que funciona, se está tudo bem, se quer falar sobre o assunto, não querendo deixar a oportunidade para que mais tarde possa vir ter connosco para o falar, mostrar que está capaz de o ouvir e depois dizer que o pode ajudar, porque hoje em dia há muita coisa que o pode ajudar e se não for a própria pessoa, encaminhá-lo para quem o possa fazer. Simples. Muito bem. Obrigada, enfermeiro Helder. Vou aproveitar que ainda estou aqui com o enfermeiro Helder, porque entretanto caímos aqui uma outra questão que refere-se, pronto, gostaria de saber, na sua opinião, se a resolução do problema da sexualidade no decorrer de internamentos mais prolongados ou até em doentes institucionalizados e o direito à mesma. Sim, Acho se bem eu percebo esta pergunta, sim. é doentes até, por exemplo, com uma evolução. Eu penso que não querá chegar aos doentes crónicos, não sei, mas doentes que têm um internamento muito prolongado. E existem, não é? Embora o Estado cada vez os queira menos, não é? Nas instituições de agudos, tem alguma lógica. Mas é assim, eu sou a favor. Aliás, como acontece nas prisões, como acontece, infelizmente, em poucos lares, mas já acontece em instituições de solidariedade social, o utente, desde que tenha uma companheira ou um companheiro, tem direito à manifestação da sua sexualidade. Arranjar-lhe um espaço, um quarto próprio, para que eles possam estar conjuntamente. O que fizerem não é connosco, é com eles. Mas tem que ter direito a isso. E não, lá está, uma pessoa estar internada já se retira uma série de direitos, né? Nomeadamente o direito quase à liberdade. Quanto mais retirar ainda coisas que até na altura até podem ser manifestáveis. E é o que eu digo, e a sexualidade, como nós sabemos, não é só, e eu falei há pouco, não é só o falocentrismo, não é só a penetração, não é só o ato sexual, pelo contrário, o estarem juntos, o estarem deitados juntos, o toque, há muitas manifestações, não é, da nossa sexualidade que são muito importantes para estes utentes, as tais procuras de nova sexualidade, são muito importantes sentir o abraço, mas terem esse espaço para si, isolados dos restantes. Eu sempre fui a favor disso e irei continuar a manifestar isso. Há instituições que já começam aos poucos a ter isso em intenção, são muito poucas, mas eu já conheço algumas e eu sou sempre daqueles que dou aqueles exemplos porque acho que isso aí, esses utentes, há uma parte deles que melhora substancialmente com essa parte afetiva estar bem e estar a funcionar. Obrigada. Penso que era isso que ela queria saber. Julgo que sim.
É assim, eu acho que se nós tivéssemos a oportunidade, estávamos aqui por muito mais tempo a falar sobre esta temática da sexualidade. Entretanto, vou passar aqui à enfermeira Andreia, que tem aqui duas questões. Uma primeira questão, enfermeira Andreia, parece-me que prende-se com a continuidade dos cuidados após o internamento, numa situação de anorexia nervosa. Que estratégias sugere para fomentar essa continuidade dos cuidados nos cuidados de saúde primários e assegurar o acompanhamento contínuo dessas adolescentes? Muito bem, obrigada. Normalmente estas jovens são acompanhadas em consultas especializadas no hospital, não são devolvidas assim aos cuidados de saúde primária numa fase aguda da doença, ou pretende que não sejam. Quando saem do internamento, naturalmente dependendo da boa articulação ou não entre internamentos e consultas, há sempre aqui um encaminhamento de jovem, normalmente, se não for de enfermeiro para enfermeiro, acaba por ser do pedopsiquiatra para pedopsiquiatra, no sentido de encaminhar um jovem que tem alta. Normalmente acontece do internamento para a consulta, às vezes também acontece da consulta para o internamento, mais raro. Com os cuidados de saúde primários, muitas vezes abordamos as colegas de saúde escolar no sentido de estarem mais vigilantes nestas situações de comportamento alimentar, perceber se, ok, para as refeições são normalmente jovens que, por exemplo, se estiverem internadas, acabam por ter um grande período em que não vão à escola. Isso acaba por comprometer muitas vezes aqui o rendimento académico e até a socialização com os colegas. Naturalmente depois vamos vendo aqui a parte, por exemplo, do exercício físico, normalmente tem que ser com declarações, quando têm que estar restritas. Normalmente não existe grande dificuldade nesta parte. Pronto, como elas depois ficam connosco muito tempo, é só para sinalizá-las à saúde escolar, no sentido que estão a ser acompanhadas, e não costuma haver grandes dificuldades, porque mesmo que vão às consultas de saúde infantil, continuam a ter acompanhamento da pediatria também no hospital. E por isso as dúvidas não são assim tão elevadas, a não ser por estarem no contexto escolar. Naturalmente, se forem quadros mais curtos, de duração mais curta, em que realmente, perceber-se não era uma preocupação de comportamento alimentar, até era uma parte de uma restrição sem ser neste foro, ou que às vezes estamos num quadro inicial, não conseguimos perceber muito bem e pedimos ajuda à enfermeira da saúde escolar. Olha, fala com o professor titular para perceber, com o diretor de turma para perceber que refeições é que esta jovem faz, se tem ido à escola, se não tem ido à escola. Às vezes é para esclarecimento dos quadros iniciais neste sentido. O resto, eu acho que tem que ser aqui muita formação e aumento da literacia nesta área, porque acaba por ser uma área que cada vez passa muito despercebida, não é? Ainda agora temos o início do ano escolar, tenho uma jovem que iniciou o 10º ano muito magrinha e ela perdeu muito peso, mas ninguém sabe, porque ninguém a conhecia antes naquela escola. E já a conheceram, assim, não se conseguem aperceber nestas fases iniciais do início do ano, nem os colegas, nem os professores, nem os próprios enfermeiros de saúde escolar conseguem se aperceber desta situação. Mas quando há necessidade, não temos tido dificuldade em articular com os cuidados de saúde primários. Claro, algumas áreas podem ter. A estratégia será sempre um bocadinho pedir, normalmente é o que eu faço com os colegas da saúde escolar ou dos cuidados de saúde primários, o telefone, o e-mail, e falar diretamente de determinada da situação e do que é que me preocupa a mim, para também ver o que é que preocupa a eles nesta área. Obrigada, enfermeira Andreia. Já respondeu à questão e respondeu à segunda pergunta que aqui estava também, por isso penso que está a resposta dada. Atendendo também ao passar do tempo e passávamos agora à segunda fase aqui do nosso webinar. Entretanto, se surgir alguma questão que possa ser respondida no final, depois vemos se é oportuno ou não. Passava então agora ao segundo momento, um momento de reflexão e é um momento que está aberto para os colegas colocarem. Isto foi pensado numa primeira visão aos colegas da secção regional da Madeira, nós colocarmos aqui, atendendo também à dificuldade que nós temos devido à nossa insularidade, não é? E colocarmos aqui algumas questões à mesa do colégio, ou colocar algumas sugestões, falar de algumas dificuldades, porque isto, o que se prende neste momento é que seja um momento para
podermos estar aqui a conversar como colegas e aqui com a mesa do colégio. Passo a apresentar então o enfermeiro Francisco Sampaio, não menos importante, embora o último que os últimos preletores, o enfermeiro Francisco Sampaio, presidente da mesa do colégio de especialidade em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, é enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, doutorado e pós-doutorado em ciências de enfermagem. Exerce a sua função como professor adjunto na Escola Superior de Enfermagem do Porto, também é membro da Coordenação Regional de Saúde Mental da RS do Norte. Pronto, aqui então, atendendo que fiz algum trabalho de casa, não é? Porque não ia sugerir agora que alguém colocasse logo uma questão à partida. Por isso, enquanto vão pensando, lanço aqui uma questão ao enfermeiro Francisco, que é nós refletirmos aqui um pouco sobre a área de especialidade da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, nós já temos aqui um percurso feito, um percurso evolutivo, e ouvir a perspectiva do enfermeiro Francisco, em que pé é que estamos, como é que nós estamos neste momento no âmbito da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, também aqui se calhar fazer referência à imagem social do enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiátrica. Então, antes de mais, boa tarde a todas e a todos. Começar por cumprimentar a enfermeira Otília, a enfermeira Andreia, o enfermeiro Weller e dizer que é a última vez que estou a tratar por enfermeiros, portanto, daqui em diante vou deixar cair o título. Pronto, agradecer também à secção regional da Madeira por esta iniciativa. Já agora também acrescentar que esta iniciativa inicialmente foi pensada para um formato presencial, acabou por não ser possível por questões logísticas, de agenda, até mesmo associadas à própria Ordem dos Enfermeiros, mas que inicialmente a ideia era essa e, portanto, teria sido um gosto ir à Madeira e estar presencialmente com os colegas, mas não havendo essa possibilidade, conseguimos usar aqui estas plataformas digitais para ultrapassar essa questão. Pronto, respondendo aqui rapidamente à Otília, porque os meus colegas de mesa vingaram-se dos últimos 4 anos e então roubaram-me todo o tempo que eu tinha para dizer o que quer que seja. Portanto, respondendo à Otília, acerca daquilo que é o estado atual da enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, ou pelo menos como é que eu vejo esse estado. Eu penso que há 2 realidades, Otília. Eu penso que há a realidade da investigação, e nessa área nós temos feito um percurso notável. Tenho poucas dúvidas tenho poucas dúvidas em afirmar que nenhuma outra área de especialidade tem feito um percurso tão robusto e tão sólido nesta área da investigação como a enfermagem de saúde mental e psiquiátrica tem feito, e não é de agora, já é de há alguns anos. E depois temos uma realidade um bocadinho diferente, que é a realidade dos contextos da prática clínica. E isto não é uma crítica aos contextos da prática clínica, mas é uma reflexão para o facto de existir, penso eu, um desfazamento grande entre aquilo que é a realidade da investigação e aquilo que é feito efetivamente nos contextos da prática. E eu volto a dizer, isto não é um apontar de dedo aos colegas, naturalmente, tem a ver com um conjunto de fatores, nomeadamente a questão dos recursos humanos. É talvez um dos fatores mais preponderantes. Nós temos um déficit tremendo de recursos humanos. Nós, quando olhamos para as instituições seguras, percebemos claramente que elas são incumpridas na maior parte dos sítios. No contexto da saúde mental e psiquiátrica, elas são duplamente incumpridas, porque de facto é talvez a área onde existe o maior desfazamento entre aquilo que é preconizado nas instituições seguras e aquilo que é a realidade nos contextos da prática clínica. E, portanto, eu acho que temos aqui um desafio grande, que é o desafio de fechar este hiato que existe, fechar ou pelo menos minimizar este hiato que existe entre aquilo que é a produção científica na nossa área de especialidade e aquilo que são as realidades que existem nos contextos da prática clínica. Eu ainda este ano dava por mim a pensar, quando escrevemos aquele parecer acerca do vestuário nos contextos de internamento, sobre o facto dos doentes usarem pijama, não minimizar o risco de fuga, não minimizar o risco de um conjunto de coisas, e usamos alguma evidência científica para justificar isso, eu dei por mim a pensar, bem, quantas vezes nós nos congressos falamos de intervenções tão diferenciadas, tão especializadas, tão bem estruturadas,
e de repente ainda é preciso escrever um parecer a dizer que uma coisa que é tão simples, não é? Que é tão elementar, que tem quase a ver com aquilo que é a dignidade das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. Portanto, acredito genuinamente que existe aqui este hiato, digamos assim, a preencher e a colmatar. Depois, em relação àquilo que é a visão ou visibilidade social dos enfermeiros especialistas em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, eu diria que não é perfeita, ou seja, diria que também há um caminho longo a percorrer nesse sentido, mas que apesar de tudo é menos má do que era há uns anos atrás. Eu acho que nós se olharmos para os documentos legislativos, regulamentares que têm saído recentemente, estou a falar de leis, decretos de lei, por aí fora, já começa a ser muito evidente a lógica do psiquiatra, do psicólogo, do enfermeiro especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica, e há não muito tempo atrás, aquilo que já muito aparecia era o enfermeiro, podia ser um enfermeiro qualquer, não é? Qualquer enfermeiro servia, não tinha necessariamente que ser especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiátrica. Isso mostra que o próprio poder político também vai tendo uma visão um pouco diferente acerca daquilo que são as áreas de especialidade de enfermagem e, concretamente, a área da saúde mental e psiquiátrica. Portanto, apesar de tudo, penso que tem havido alguns progressos positivos nesse sentido. Entretanto, não tenho cá mais nenhuma questão, mas ainda tenho outras preparadas, Francisco. Afinal, sou a voz dos colegas de cada madeira neste momento. Se não se estão a pronunciar, eu estou-lhe a lhes dar a voz. Pronto. Nestes contactos de proximidade que nós temos com os colegas, também algumas das dificuldades que nos são transmitidas no âmbito da área da especialidade é haver a possibilidade de poderem exercer a área da especialidade em pleno, por exemplo, em áreas que são áreas de especialidade médicas, no âmbito de internamentos, onde há uma grande dificuldade ali com várias contingências de recursos humanos e da orgânica dos próprios serviços para os colegas poderem exercer a sua especialidade em pleno. Gostava de te ouvir acerca disso. E não sei se é uma realidade que é só nossa, se é transversal também ao resto do país, mas isto é o que nós sentimos cá. Notamos que já começamos a dar alguns passos, mas ainda são questões que são-nos trazidas ainda pelos colegas. Uhum. Sim, eu consigo, isso de facto acontece e no continente acontece o mesmo, ou seja, não é muito habitual para um enfermeiro especialista de saúde mental que trabalhe sei lá, na medicina interna, num contexto cirúrgico, ter tempo, digamos assim, alocado ao exercício da sua área de especialidade. É claro que isso seria desejável, seria muito útil, ninguém tem dúvidas em relação a isso. Também consigo perceber o outro lado, ou seja, também consigo perceber que às vezes os recursos humanos existentes quase que estão ali resvés, digamos assim, para dar resposta àquilo que são as necessidades pelas quais a pessoa efetivamente foi internada, ou seja, até que ponto é que será prioritário, para quem está numa lógica de gestão, dar horas para o exercício de atividade específica do enfermeiro de saúde mental e psiquiátrica, quando até para aquilo que é a resposta às necessidades fundamentais, às necessidades que levaram ao internamento daquela pessoa, os recursos são escassos. Portanto, consigo perceber esta perspectiva também de quem está na gestão. Agora, claro, isso seria desejável que acontecesse. Aquilo que tem sido feito no continente, em alguns contextos, começa a aparecer aos bocadinhos, e que eu acho que tem sido uma resposta muito interessante a essa lacuna que existe nos serviços médico-cirúrgicos. É a figura da enfermagem de saúde mental de ligação. Nós, aliás, no mandato fizemos um guia de boas práticas acerca disso. É o único que não foi publicado ainda, portanto, é o único que está ainda em processo, mas ele está feito, está concluído. E já começam a existir algumas experiências piloto aqui em alguns hospitais. Estou a pensar na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, em Viseu, penso que também existe, se não estou em erro. Portanto, começam a existir aí algumas iniciativas nesse sentido que basicamente funcionam como os enfermeiros estão alocados ao Departamento de Psiquiatria, ao Departamento de Saúde Mental, portanto, ficam com algumas horas alocadas à enfermagem de saúde mental de ligação, portanto, algumas horas do seu horário semanal,
E quando é pedida, portanto, no fundo, quando é feito um pedido por parte de um colega que está na medicina interna, de cirurgia, por aí fora, e esse enfermeiro vai lá e depois pode agir de uma de duas formas. Ou pode prestar consultoria, ou seja, no fundo pode dar formação, dizer aos colegas o que é que devem fazer, como é que devem agir perante aquela situação, aquela circunstância, ou então agir numa perspectiva clínica, ou seja, em que vai ao contexto, ao serviço, e faz intervenção junto àquele utente, intervenção essa que até pode ser estruturada e depois ter sequência nos dias seguintes. Ok? Portanto, eu sei, por exemplo, no caso do LS Matosinhos, é talvez aquilo que eu tenho acompanhado pessoalmente mais de perto, mesmo em termos de sistema informático do S-Clínico, que é aquilo que eles usam, já conseguiram criar essa funcionalidade e colocá-la em funcionamento, digamos assim, de o colega poder formalizar esse pedido de apoio ao enfermeiro de saúde mental de ligação. Portanto, isto também é importante, esta formalização, porque nós às vezes fazíamos isto numa lógica quase informal, não é? Eu quando trabalhava na psiquiatria, cheguei a ligar a colegas da obstetrícia, quando tinha lá uma senhora grávida, por exemplo, a perguntar, olha, eu posso fazer isto, eu fazer aquilo, como é que devo fazer? Olha, podes vir cá, até se tiveres aí um bocadinho. Mas isto não faz sentido funcionar assim, não é? Os médicos não funcionam desta forma. Portanto, esta formalização é importante e em alguns contextos já tem vindo a ser feita, o que permite, em certa medida, colmatar essa lacuna que existe dos cuidados de saúde mental nos contextos médico-cirúrgicos. Francisco, e esta enfermagem de ligação no âmbito da psiquiatria pressupõe depois uma continuidade dos cuidados nos cuidados de saúde primários? Está salvaguardado? Ou... É porque nós cá, a nossa realidade, nós temos os cuidados de saúde primários com colegas com a área de especialidade e a exercer. Se estava aqui a pensar nesta continuidade após a alta, se há uma continuidade nos cuidados. Sim, a ideia é essa, e agora com as unidades locais de saúde, isso até é facilitador de que isso aconteça. Eu dei o exemplo do LS Matosinhos, que já é o meu LS, mas também há sítios, Tondela Viseu, o Chuc, que não são ainda o LS. Mas o facto de virem a ser criadas o LS, ou mais o LS no futuro, até facilita que isso aconteça. Portanto, a ideia é também que, em casos em que se entenda que estas pessoas precisam de continuidade de cuidados após a alta hospitalar, que seja feita a referenciação destas pessoas para os colegas que estão, por exemplo, nas unidades de cuidados na comunidade. E que possam, claro que depois isto também tem que ser tudo muito bem gerido, os colegas não conseguem dar resposta a tudo, portanto tem que ser muito bem definido quem é que de facto precisa prioritariamente dessa continuidade de acompanhamento, mas a ideia é essa, é que haja esta ligação depois à comunidade. Fica aqui a sugestão, Francisco, é uma estratégia. Isto, pronto, vai surgir aqui mais uma outra questão da minha parte, os colegas estão se calhar intimidados. Vou colocar aqui uma outra questão que também tem chegado com alguma frequência, que é em relação aos workshops que a mesa do colégio tem desenvolvido e os colegas, pronto, contactam-nos com frequência, que têm muita dificuldade em se inscrever, ou quando recebem um e-mail já está esgotada a inscrição. Eu só queria que o Francisco tentasse explicar como é que se processa todo este processo, de forma a nós percebermos, porque realmente há uma dificuldade, mas isto é bom, é sinal que os colegas querem muito fazer formação, mas depois quando lá chegam já está esgotado. Isso era o que eu ia dizer. O facto de esgotar rapidamente é uma coisa da qual as pessoas se queixam frequentemente, mas que eu leio como uma coisa boa. É sinal que há interesse e que as pessoas têm vontade de fazer essas formações. Pronto, o que é que acontece? As formações acontecem numa plataforma parecida com esta, que é o WebEx, mas é uma plataforma um bocadinho... É parecida, mas não é igual. É o WebEx Training, que tem ou suporta o máximo de 25 formandos. E que permite que as pessoas falem ao longo da sessão, portanto, partilhem ideias, até porque é uma sessão formativa, portanto, faz sentido que assim seja. Enquanto que esta aqui só permite comentários por escrito. Portanto, há esse limite de 25 vagas. E geralmente aquilo que acontece é que abrimos 25 vagas mais 10 suplentes, e geralmente em 15, 20 minutos, essas 35 vagas, digamos assim, são preenchidas. O que é que temos feito? Temos tentado fazer repetição das edições das formações. Por exemplo, nós fazemos sempre isso numa lógica de
fazemos uma sessão formativa, um workshop piloto, digamos assim, para ver como é que corre, se as pessoas gostam, se o feedback é positivo, se não é. E caso haja uma boa adesão e haja um feedback positivo, depois propomos a repetição dessas edições de formação, que é o que tem acontecido. Tem acontecido com a entrevista motivacional, já vai para aí na terceira edição, ainda vai ter a quarta agora. O treino metacognitivo também já teve 3, ainda vai ter uma quarta antes do fim do ano. E pronto, e as outras, a intervenção psicoeducacional, a intervenção em crise, aquelas que fizemos no encontro em Lisboa, essas aí poderão ser repetidas, este ano já não serão, mas eventualmente a partir do próximo ano, sempre nesta lógica de tentarmos fazer edições, enquanto houver procura e houver interesse por parte das pessoas e os formadores também não desistirem de repetir a formação, a ideia é que elas se vão repetindo até conseguirem chegar a um número substancial de pessoas. Eu diria que as regiões autónomas são regiões quase prioritárias no que diz respeito a isso. Ou seja, porque as oportunidades de formação que existem nos Açores e na Madeira são um bocadinho diferentes daquelas que existem no Porto, por exemplo, que é onde eu moro. E, portanto, acho que uma coisa que pode ser ponderada no futuro, e isto não é uma promessa, porque nós vamos ter uma ato eleitoral em breve, e, portanto, não faz sentido fazer promessas neste momento, mas aquilo que se pode ponderar no futuro é até eventualmente a realização de um ou outro destes workshops nas regiões autónomas, que eu acho que faria algum sentido para os colegas que de facto têm muito mais dificuldade de acesso à formação do que existe no continente. Claro que sim, sim, uma boa ideia. E também alertar para os colegas estarem atentos, uma vez que ainda vai surgir uma quarta edição, a ver se conseguem se inscrever nas próximas edições. Tanto treino metacognitivo como a entrevista motivacional, eu penso que ainda terão mais uma edição este ano. Portanto, Pronto, está bem, poderá ser aí a oportunidade. Não tenho mais questões, Francisco, só tenho aqui uma colega que vem corroborar o comentário que tu fizeste em relação ao parecer, passo ao vestuário, em que ela diz que realmente são questões de dignidade, que o parecer nem faria sentido, porque realmente colocar essas questões num parecer realmente tem a ver com as questões da dignidade da própria pessoa. o parecer faz sentido até por uma razão, que é, que foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça, mas que eu me apercebi recentemente, que é, eu vivo no norte do país, e aqui na região norte, de todos os serviços de psiquiatria, de pessoas em fase aguda da doença que eu conheço, e conheço-os todos, só há ou só havia que eu penso também já estava a tentar ultrapassar essa questão, onde isso não acontecia. Mas também me apercebi que ali do centro para baixo, e estou a falar do continente, nem sequer estou a falar das regiões autónomas, o cenário era um bocadinho diferente. E, portanto, ali a colega, a Elsa, é da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, que eu conheço, portanto, é do norte também. Mas, efetivamente, há muitos contextos noutras regiões do país onde isto não acontece. E, portanto, foi por isso que nos fez sentido fazer esse parecer. Acrescentar que é uma coisa visível na parte dos adultos, porque na parte da pedopsiquiatria é muito raro ver adolescentes que não tenham a roupa própria, que não seja trazida de casa. Claro, faz todo o sentido. Pronto. Não havendo aqui mais questões, Francisco, eu lançava-vos um desafio. Nós começámos o webinar a informar que realmente o webinar estava associado ao Dia Mundial da Saúde Mental, que se comemora amanhã, 10 de outubro, e então eu lançava-vos um desafio a cada um de vós de nos deixar uma mensagem alusiva ao dia de amanhã, não é? Por isso, dava a palavra, vamos às senhoras, dava a palavra à Andreia. E eu queria começar pelo presidente. Olha, eu posso começar aqui na parte até mais da saúde mental infantil, pensando que a saúde mental neste ano é um direito universal para todos, não nos podemos esquecer realmente aqui das crianças e dos adolescentes. E o que temos sentido, e até aqui agora um pós-pandemia, é que tem aumentado aqui um nível de procura dos cuidados de saúde mental. E também penso que tanto a comunidade educativa como os cuidados de saúde primários estão mais atentos a
esta realidade e tentar desenvolver mais ações de promoção da literacia em saúde mental, ações de sensibilização, estão mais atentos a detectar sinais precoces de doença e encaminhamento, depois têm muitas dificuldades em encaminhar, porque depois existem poucos recursos, mas estão muito mais atentos nesta fase. E temos que saber que as perturbações na infância e adolescência são muitas vezes aqui fáceis de intervir, neste sentido que promovem que não haja o desenvolvimento da doença mental no adulto quando não existe uma evolução para a cronicidade. E por isso aqui o meu apelo era que cada um de nós, seja enfermeiro especialista, não seja, mas cada um de nós seja um agente aqui na promoção da literacia em saúde mental de todos à volta, seja da comunidade educativa, dos locais de trabalho em que estamos, ouvir as pessoas, quais são as suas preocupações relativamente à saúde mental. Agora, por exemplo, agora lembrei-me da parte da perinatal, que agora é uma temática também muito, muito emergente, e nós não nos podemos esquecer que realmente é uma altura muito bonita da vida de uma mulher e de um casal, mas também traz muitos, muitos desafios, e os colegas que estão nos cuidados de saúde primários e que têm consultas muito próximas com as grávidas e com as mulheres na fase inicial do parto, do pós-parto, né, nos bebezinhos, na saúde infantil, têm este olhar privilegiado para perceber se está tudo a correr bem e se há aqui algum sinal precoce de sofrimento mental, tanto para a mãe como para as crianças. E por isso acho que cada um de nós tem que ser aqui um agente na promoção e detecção dos primeiros sinais, sintoma de sofrimento, não precisa ser uma doença, pode ser só de sofrimento, e tentarmos ajudar neste sofrimento. E por isso amanhã eu convido todos a falarem sobre a saúde mental e também olharem para si, ou seja, o que é que já fiz pela minha saúde mental hoje e dos que eles estão em meu redor. É um trabalho desafiante às vezes, mas faz parte das competências também de cada um de nós enquanto profissionais de saúde. Obrigada, André. Francisco? Sim, pronto. Deixar aqui uma mensagem que tem a ver com o seguinte: a saúde mental naturalmente depende da qualidade dos cuidados de saúde, nós habitualmente focamos-nos muito aí, mas também depende muito daquilo que são as nossas ações individuais e daquilo que é o contexto social ou socioeconómico. Aliás, depende sobretudo do contexto, das nossas ações individuais e do contexto socioeconómico. E até porque este webinar é dedicado à região da Madeira, eu acompanhei o processo eleitoral da Madeira e portanto, pude verificar que é uma das regiões do país com a maior taxa de exclusão e de risco de pobreza. E por isso deixaria aqui uma frase que li numa entrevista da Ana Matos Pires, que é psiquiatra, à Visão. Tem para aí uma semana esta entrevista e vale a pena ler, que é bastante interessante, em que ela dizia o seguinte: ninguém tem boa saúde mental com pouca qualidade na alimentação, sem exercício físico, com dificuldades económicas, com precariedade escolar e com desemprego. Portanto, penso que é uma boa mensagem para nos alertar para a importância das nossas ações individuais e também das condições socioeconómicas para mantermos uma boa saúde mental. Bem, obrigada, Francisco. Agora aqui o Helder. Agora é a minha vez. Bom, Sim. vou puxar a brasa à minha sardinha. Como eu costumo dizer, e os colegas sabem bem disso, eu continuo a ser um cego defensor de tudo que envolva a parte da sexualidade, e acho que é uma área cujos enfermeiros de saúde mental também podem perfeitamente abordar e trabalhá-la, porque é uma área que ainda está muito, muito incipiente em termos daquilo que o enfermeiro poderá fazer, e acho que nós, os especialistas de saúde mental e psiquiatria, podem e devem fazer muito, porque as nossas armas que usamos no nosso dia-a-dia, as nossas intervenções psicoterapêuticas são muito iguais e muito parecidas com as intervenções que são usadas precisamente na área da sexologia, na área da sexualidade. E então acabava com uma frase muito simples: a sexualidade é uma componente essencial da nossa saúde mental. Cuide de ambas com prazer. Não digo mais nada. Obrigada, Helder. Muito obrigada. Estamos a chegar ao final deste webinar. Em nome da secção regional da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros, só tenho a agradecer a cada um de vós a vossa disponibilidade para cá estar.
e as vossas comunicações que vieram enriquecerem muito aqui este webinar. Agradecer também a todos os participantes que cá estiveram, não só os nossos colegas de cá da Madeira e Porto Santo, mas também os colegas de Portugal continental. Deixar também, neste momento, deixar aqui uma mensagem que realmente, sendo amanhã o Dia da Saúde Mental, cabe-nos a cada um de nós realmente sensibilizar para esta problemática da saúde mental, não só amanhã, mas amanhã em concreto, porque como é um dia que se assinala uma efeméride, parece que tem uma maior entoação, o que possamos dizer. E acho que era importante cada um de nós e parte de cada um de nós, junto dos nossos colegas, dos utentes, das famílias, ter esse papel. E pronto, despedia-me agradecendo a todos vós e aos participantes. Até uma próxima. Obrigado. Obrigada. Pela oportunidade. Obrigada. Obrigado. Bom dia de saúde mental.